Bem-vindo a mais um Pod Simples, o seu podcast que enquanto você embala o seu pacote, leva o seu full ou até mesmo está no trem, volta para casa tentando melhorar o seu conhecimento, vamos trazer bastante conteúdo. Hoje nós estamos com duas pessoas aqui que veio de Fortaleza. Ele é o Renan e o Danilo. O que acontece? Eles são de famílias, vem a base deles, pessoal que colhia algodão, a mãe dele já veio para a parte de produção, é uma história fantástica. Eles são cunhados e sócios e é uma empresa familiar. O que é legal disso? É uma cultura que passou de geração para geração. Então é muito fantástico isso. Tem muito conhecimento, tem muita história e o que é mais legal, muito empreendedorismo envolvido. Porque às vezes quando você vem uma história familiar, a próxima geração nem sempre quer tocar, porque vê aquilo talvez não como tão útil, tão legal ou tão rentável. E as próximas gerações vieram redesenhando o modelo de negócio da família. Hoje eles estão no online, a empresa se chama Mundo High, 100% voltado para o público infantil, e em 2004 eles lançaram o e-commerce próprio, mas antes disso eles já tinham uma marca que foi o rebrand, como eu falei, foram fazendo o rebrand da marca. Hoje eles estão com faturamento médio de R$400 mil na operação, tanto digital quanto outros projetos que eles vão falar para nós, e tem muito a oferecer de conteúdo e tudo mais. Mas assim, eu vou deixar um pouquinho para eles falarem, que senão não vai ter muito papo, brincadeira. Tem muita coisa para a gente conversar. Meninos, sejam bem-vindos ao Pod Simples. A casa de vocês. Sou um pouco suspeito a falar de vocês, né? Porque tenho o privilégio de ter um pouquinho do nosso DNA aí com vocês, desde a mentoria imersão presencial. Mas assim, se apresentem. Quem é Danilo? Quem é Renan e quem é o Mundo High e a família Mundo High? Fala um pouquinho para os nossos telespectadores aí. Eu me chamo Renan Salles, né? Eu sou a segunda geração da empresa. A empresa o rebrand da empresa Mundo High já está há 8 anos no mercado. Então foi algo que eu e a minha irmã, né? A gente, antes do Danilo chegar na empresa, era eu e minha irmã que tocava essa segunda geração. E a gente estamos crescendo. Agora, antes da pandemia, a gente deu uma migrada para dentro do e-commerce, né? Mas antes dos 8 anos tem uma baita uma história que meus pais viveram, meus avós viveram. Então eu acredito que eu estou dando só continuidade a algo de um propósito que nasceu na família, né? Legal. Então eu sou o mordomo dessa empresa. Hoje eu coloquei a minha cara na empresa, mas eu sempre falo para todas as pessoas que perguntam sobre o Mundo High, perguntam sobre essa empresa familiar, que eu sou o mordomo dela. Hoje eu faço com que o propósito dessa empresa atinja mais pessoas. Legal, só preciso fazer uma correção, pessoal. Eu fui em 2024, mas quando foi o e-commerce da Mundo High? Quando foi pro ar? O e-commerce foi em 2019. Tá, eu confundi. Que em 2024 foi quando eles vieram para São Paulo fazer a imersão aqui comigo na operação, e aí foi quando eles começaram o Mercado Livre, né? Tá, então só corrigindo isso, então já tem uma bagagem já de e-commerce, e depois pivotou e hoje está com os dois. É isso mesmo. Fala aí, pessoal, eu sou Danilo Viana, né? Sócio aqui do Renan. Eu sou marido da Rayane, irmã do Renan, né? Por isso, cunhado, pai do Timóteo. A gente tem um bebê aí de 1 ano e 5 meses. E essa nossa jornada com o Mundo High começou há um tempinho já. Eu tô entre esses 8 anos, né? Entrei no ano de 2019. Eu sempre empreendi por fora, trabalhei por fora. Mesmo trabalhando por fora, eu fazia algum empreendimento também, ali nos horários livres, né? Mas sempre fascinado por empreendedorismo. Essa é a nossa paixão, que a gente ama fazer negócio. E aí, quando eu entrei na Mundo High, a gente ainda tinha uma empresa meio que subdividida. Cada um tinha trabalhava com roupa. Tava um produto diferente. O Renan fazia só blusa, eu fazia só vestido. Nossos outros sócios faziam isso, e a Mundo High é constituída por 5 sócios. Eu, Renan, a esposa do Renan, por questão também, é Rayane também. A minha Rayane é a dona Valdirene, que é a matriarca, mãe do Renan, né? E aí, quando foi no pós-pandemia, a gente tem uma coisa que a gente sempre gosta de falar, que a gente começou a ser empresa, de fato, no pós-pandemia, né? A gente tinha uma loja na Feira de Fortaleza, que ainda existe, só que a gente ia pra feira, voltava e ali vivia aquele dia de cada vez. Quando passou a pandemia, a gente começou a potencializar e viu, de fato, a potência que a Mundo High tinha no estado. A gente começou a vender muito. Foi aí que o Renan comprou um curso, eu me lembro na época, como na prática, ainda me lembro, sobre e-commerce e tal, e foi quando ele mergulhou nisso de noite, cara, de noite. Na verdade, a gente não tinha opção, né? A gente não tinha quando a gente fechou as lojas na pandemia, a gente não tinha como vender. Como todo mundo, foi obrigado a acelerar no digital, né?
pós-pandemia, a gente tinha uma opção de ir pro digital ou não. Hoje não tem mais. Se a tua loja não tiver no digital, né? Eu tinha Depende do que tu acabado, trabalha. acho que em outubro do ano da pandemia, um ano antes da pandemia, eu tinha acabado de comprar. 2019. Isso. Eu tinha acabado de comprar uma loja junto com meu irmão. Que também é com R. Que também é com Também é R, com Renê. Ele tá até aqui assim. E Eu não aí achei a doido. gente a gente comprou essa loja e quando foi em março do próximo ano, fechou tudo. E a gente tinha um boleto absurdo para pagar da loja também, Verdade. fechada, né? E aí foi quando eu disse, meu irmão, o que que eu vou fazer, cara? E aí eu peguei, eu sou cristão, né? Pedi ao Senhor várias instruções e entender o que é que Deus queria para aquele momento, né? Assim, tanto para nossa empresa, porque a gente já vinha de um baque muito grande, de uma quebra da empresa, na separação dos meus pais, né? Então a gente vinha com a dívida antes da pandemia, que a gente pagava todos os meses de 300 mil reais. Todos os meses era uma dívida fixa de 300 mil Não, reais. era o Ah, total. total, vocês iam A gente abatendo ia ela. abatendo ela. E aí foi quando a gente estava próximo de finalizar isso, veio a pandemia. Aí, Ganhou outra dívida. e aí a gente, não é que a gente ganhou outra dívida, mas ela meio que trancou, né? Trancou o que a gente tinha no momento. E aí foi que eu caí de paraquedas na empresa, né? Eu acredito que todos os meus primos começou a casar, começou a montar a empresa. O meu irmão mesmo, né? Saiu de casa, montou a empresa dele. E naquele momento, naquele tempo, eu decidi dar continuidade à empresa, né? E alguns dos meus primos falavam assim, cara, por que que tu não sai e não faz outra coisa? Sabe? E eu, cara, eu tenho minha irmã, que era solteira na época, e eu tenho minha mãe. Se eu sair, elas vão ficar com quem? E aí foi aonde eu arregacei as mangas. Puxou o legado. E eu disse assim, cara, esses 300 mil vai virar. E quando chegou a pandemia, foi uma semana que a gente parou de vender. Uma semana, contado. Mas foi a semana que eu tranquei no meu quarto, peguei um notebook que eu tinha lá velho, peguei umas prateleiras que tinha numa loja, montei lá e, cara, agora é tudo ou nada. E aí eu peguei meu celular, vi um curso falando sobre e-commerce, peguei esse curso, dentro de uma semana eu criei a nossa loja e na segunda semana as meninas, né, que a gente, na época, depois da pandemia que a gente colocou as pessoas para fora, algumas, né, elas que estavam vendendo, né? E na segunda semana elas já estavam pedindo para mim parar as campanhas porque a gente não tinha mais o que vender. Então foi uma aceleração muito, muito grande na pandemia. Eu acredito que muitos empreendedores viveram Nós isso. vivemos isso também. Para algumas pessoas que não sabem, nós tínhamos loja Sim. também. Na pandemia, nós tínhamos, nessa época, 2 lojas. Tínhamos em Sorocaba, que era a nossa principal e mais antiga, tínhamos 13 funcionários. Quando começou a pandemia, nós ficamos com 2. Dispensamos eles para casa. Depois de uma semana, a Mara pegou e chamamos todo mundo, exatamente a mesma história. E a Mara fala muito dessa história, que foi muito chocante. A gente nunca teve acesso a tanta venda, Sim. que tinha dia da Mara ter que servir bolo para as meninas comerem, uma comida na boca, porque elas não tinham tempo, porque tinha uma demanda muito escoada, né? Porque A o gente nosso ficava país, até né, ficou... meia-noite. tipo assim, vamos supor, antes da pandemia, nós tínhamos 6% da população que já teria tido uma compra online. Sim. Na pandemia, isso pulou para 15, 16. É dobrar sem ter o conhecimento do dobrar. Então, meu, foi muito loucura, foi muito tudo. Mas para fazer só um recorte nisso, eu conheço mais vocês a fundo, só que assim, é linda essa história, mas eu preciso fazer um parênteses. Vocês são empreendedores de outros lados. Sim. Danilo trabalha com a parte como apresentador lá na cidade, influencer. Você também tem agência de publicidade, tantas Sim. coisas. Então, assim, realmente, o que o Danilo falou, vocês vivem empreendedorismo. O Mundo High é o propósito. Sim. É um propósito. E É eu uma tenho ferramenta propósito. nossa hoje, né? O propósito que você vai falar, o porquê do Mundo High, Sim. o porquê a gente Uhum. conversa sobre isso, porque é muito lindo isso. Mas também tem outras coisas. Então, galera, não é só você pegar o da família como um legado. Isso é propósito. O empreendedorismo é uma coisa que você também lateraliza no decorrer do seu tempo, no decorrer da sua caminhada. Então, é aí a diferença de ser um vendedor de qualquer coisa e ser um empreendedor que usa os meios para vender e disseminar a marca, entendeu? Sim. Você ia falar alguma coisa, Danilo? Pode falar. Não, eu ia falar que essa questão da pandemia, até pegando esse teu gancho de ser vendedor, né? Porque assim, eu acredito que o vendedor, ele não é de algo, ele é de tudo, né? Eu não acredito muito no vendedor que ele nasceu para vender só microfone. Eu gosto que... Eu elogio meu relógio e eu digo, pode estar no seu braço agora, não tem nenhum problema. Então, vamos pro A gente preço. fechou.
E aí, por que eu tô falando isso? Porque a gente era vendedor. Nós 5 éramos vendedores. Então a gente pega numa realidade que a gente dobrava a camisa, a gente sacava, a gente entregava, a gente ia para as costureiras. A gente Ia na fazia feira, tudo, a gente que a ia na feira feira, é virava a frente, noite, fazia frente, tudo. frente a frente. E aí você faz uma medição de que a gente passava um mês indo, virando noite e feira, toda a família fazia isso, e aí você vai para uma realidade que a gente passa uma semana parada, e a gente fez um lançamento, eu me lembro se fosse hoje, eu morava nessa época, eu tinha acabado de casar, eu morava uma rua atrás da fábrica, era uma sala, um quarto e a cozinha e o banheiro do lado. E a gente fez a nossa cozinha um estúdio de fotografia. A gente era engraçado, até meia-noite. A gente ficava em 4 cadeiras em pé. Aí era um rodízio. Um colocava a camisa, a minha esposa batia a foto, o Renan tirava e eu guardava. Era assim. E aí a gente fez isso a primeira vez uma segunda-feira. Quando a gente chegou na terça-feira na pandemia, vendeu tudo. A gente teve que fazer no entrega. e-commerce ou no Instagram? Isso era no WhatsApp. Foi Antes do site próprio mesmo, a gente já vendia no Facebook. Porque era o forte, Facebook e Instagram. Foi ao mesmo tempo que o Renan estava estudando. A gente passava o dia vendendo, o Renan fazia mais à noite ali o curso madrugada, só que a gente já estava entendendo isso. Só que o que impactou a gente do digital foi a rapidez, né? A velocidade. Não, coisa de louco. E a quebra de barreira, eu acho, né? De louco. Porque às vezes você... Não, vamos lá, explique primeiramente para a gente poder contextualizar o que é a feira que vocês iam. Porque aqui, vamos supor, a região sudeste, a feira que a gente vai é aquela semanal, onde tem pastel, frutas, e eu sei que lá são outros modelos de feira. Sim. Como que é essa feira? Vamos para contextualizar para o pessoal. Pronto, lá no Ceará, Fortaleza, na verdade, é conhecida como a São Paulo do Nordeste, né? Então lá tem um polo muito grande de moda, muito grande, como no Pernambuco, como aqui em São Paulo. E a feira lá não é uma feira de fruta, também tem essas feiras de fruta, só que a minha mãe, desde o início, ela sempre vendia lá, né? Que o nome lá é na José Avelino, é uma rua lá no centro da cidade, e aonde tem esse mega polo da moda que eu nasci dentro disso. Então é onde a gente começou a empreender. É uma feira de moda onde iam pessoas de outros estados para poder comprar de pequenos produtores. A galera que vai para lá comprar são mais do norte e nordeste. Quem tá mais depois da Bahia vai mais para Pernambuco. Que tem uma feirinha famosa lá. Tem, acho que é Capibari, Toritama. Aí tem também a do jeans, que é a capital do jeans. É isso, é a mesma coisa. Tá, só para contextualizar, porque senão muita pessoa fala, não, mas também tem os empreendedores da feira, como São Paulo, que também vendem isso. E José Avelino, você falou? Sim. Se eu não me engano, a nossa conversa é parente de alguém. O José Avelino não era? Não, é o nome da rua. É o nome da rua. Onde ficam os galpões das lojas. Entendeu? Que hoje, vocês falaram que depois da pandemia meio que ficou deserto por um tempo. Né? Ficou um pouco deserto. A gente ainda tem lá um box lá, mas como um CT, né? Para centro de distribuição e tal. Mas a gente permanece lá pra gente entender de onde a gente saiu. Pra gente, tipo assim, meu irmão, hoje eu tô faturando milhões. Só que da onde eu vim? A minha base. Da onde eu vim. Mas como que, por exemplo, legal, você aproveitou a oportunidade que teve, se redesenhou rápido, Sim. O empreendedor que se redesenha rápido, ele perde menos ou ele ganha mais rápido, é fato. Porque o verdadeiro empreendedor, ele tem que mudar de acordo com a maré. Ele não tem que ter dó de mudar o barco. Sim. Ele tem que ter princípios, mas ele não pode ter medo de mudar o barco. Sim. Mas aonde que realmente, pós isso, surfamos a primeira onda de pandemia e tivemos mais 3, 4 ondas. Como que foi isso? Porque a primeira surfada foi, eu acho que igual nós da Maroquita na época tivemos. O meu concorrente não estava no digital, o meu concorrente não sabia o que era Instagram, não sabia o que era WhatsApp, não sabia o que era pagamento online. Só que na terceira curva de pandemia ele já sabia. Sim. Então eu vi no meu mundo que o meu exponencial diminuiu. Legal. Aonde vocês foram para isso? Porque aí o seu concorrente de boxe também já fez isso. Sim, é porque a gente permanece lá por conta que a gente é atacadista. A loja lá é voltado para o atacado e o nosso site também é voltado para o atacado. A gente tem até um projeto também na empresa que se chama o Mundo dos Empreendedores. Que é o que vocês lançaram agora. Que a gente lançou agora. Depois nós vamos falar, galera que estava até hoje no meu Instagram, quando você postou que estava aqui, a pessoa falou, nossa, que legal, o pessoal daqui, da minha região, falando que online, vendendo. Eu falei, vendem e não vendem pouco. E às vezes você que está nessa região que, é muito descentralizada, de uma região que, você vai ter falta de fornecedor, esse projeto de vocês, que eu quero falar dele mais pra frente, é a mudada de chave para muita gente. E é por conta desse projeto também que a gente permanece lá, porque, querendo ou não, foi a nossa base, né? Hoje a gente ainda vende muito no atacado,
E a gente, com esse boom da internet, com esses cursos ensinando, a gente vê muita gente ensinando que não sabe, né? Então a gente viveu isso. Quando eu entro vou dar uma call com alguma das minhas empreendedoras, eu sempre falo, eu não aprendi isso no colégio. Eu aprendi isso virando à noite numa feira. Eu mudei o rumo da minha empresa com as quebras que a gente teve. Eu tenho uma história que a gente zerou uma dívida de 300 mil reais. Tá entendendo? Não é uma coisa assim que a gente aprendeu numa faculdade. Isso é vivência, vivência. Por isso que a gente se identificou tanto contigo, né? Porque eu faço simples. É o empreendedorismo na hora. Então é sangue no olho. Foi o que o seu irmão perguntou, né? Nos bastidores. André, da onde veio muito desse seu conhecimento que você tem hoje e transpira? Eu não consigo responder. Eu chamei a Mara falou do couro. Porque, assim, foi o que eu até falei. A palestra, ela me dá um norte. Sim. A vivência me dá a realidade. Sim. Entendeu? Então, vocês, desde o primeiro momento quando vocês largaram lá um momento desafiador e vieram buscar informação em São Paulo e se estabeleceu aqui no nosso projeto, eu falei, meu Deus do céu, aí tem sangue no olho. Empreendedor, a presencial foi a segunda. Porque é o sangue no olho, é aquela coisa seguinte, a pessoa está se doando, né? Mas antes de chegar aí, vocês percorreram algumas coisas. Sim. Entendeu? André, deixa eu abrir só um parênteses legal do que tu falou aqui. 2, 3. Essa virada, né? De como foi essa virada depois da primeira onda. Isso é muito legal. Atenção. A gente não tinha muita estrutura técnica, né, Renan? A gente não tinha muito nomenclatura, a gente não fazia cal, a gente era raça mesmo, era cheiro de loja. Não tem muito essas palavras. A gente não tinha muito essa questão, até mesmo porque não era. Mas é porque não era muito familiarizado, não era adaptado pra gente. Então, o que a gente percebeu? Quando você baixa o custo de uma mercadoria, quando você baixa o seu custo, ele vai direto para o lucro. Concorda comigo? O que acontece? As clientes ali do norte que iam para lá, elas pagavam estadia, elas pagavam ônibus, elas pagavam merenda, elas pagavam lanche, almoço operacional. Chegavam lá na nossa loja, como inúmeras lojas, compravam e voltavam. O que acontece na pandemia? A pandemia te mostra uma carta que ela diz assim, ó, você não precisa ir. Você fala com um cara aqui em 2 minutos, ele te envia. Simples. Aí o que acontece? A gente foi pro segundo passo. E se em vez de ela falar com a gente, ela vai direto para uma página e a gente percebeu que a gente não precisava mais de vendedor. Lá na loja hoje a gente tem um vendedor, que inclusive é meu irmão, que é um baita vendedor, e ele hoje é um vendedor assim, raça mesmo, tá? Mas no nosso e-commerce, a gente costuma brincar que a gente é suporte. A gente atende. A gente é atendente. Por quê? Pronto. Ele chega e já quer porque você criou aquela cultura. Porque eu brinco com as clientes, ó. É o site mais fácil do Brasil você comprar. Eu brinco com os clientes. Mas por quê? Porque a gente entendeu o perfil do nosso cliente. Nosso cliente queria rapidez. Vai estar aqui depois do site, tá? Dê uma olhada lá, galera. A gente queria rapidez. Então a gente começou a perceber o quê? Cara, primeira coisa, não é impossível fazer compra no site. A gente fala isso hoje de uma forma digital, André, mas tu tá muitos anos também aí nessa jornada. Eu comecei o meu Instagram em 2011 da empresa. Pra mim falar com uma cliente que passou a vida inteira, 20 anos, cara, andando com uma sacola, todo sábado ou toda quarta indo comprar, pra eu falar pra ela, não, você vai comprar agora aqui e tal. E a desconfiança que vocês devem ter passado lá, porque o pessoal nunca sabia o que era isso. Eu falar, digitar meus dados no celular, vão roubar meus dados. E geralmente é aquela pessoa que, muitas delas, é aquela pessoa que tá investindo ali para poder mudar de vida, né? Não é aquela pessoa que tem acesso à informação e se Deus me guarde o cara me enganar com 300 reais, 500 eu tenho ali, né? Não é aquela coisa sofrida. A gente tem uma nomenclatura no Nordeste que é sacoleiro, né? São as sacoleiras, né? A Paraquita começou com sacoleira, a Mara veio disso. Aí vem lojistas, vem de fato o empreendedor ali da Magazine, mas a gente começou com isso. Então, assim, entender o cliente, hoje a gente tem muito mais ferramenta, né? A gente tem dados, a gente tem Bling, a gente tem aí inúmeros RP que ajudam a gente. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque a gente conseguia entender o cliente no tato. E como vocês conseguiam mensurar, porque nessa época não tinha nada. Hoje é como você tem várias ferramentas. Mas como que vocês conseguiram mensurar para poder montar um site, com o site vocês fazerem os testes certos de produtos para se tornar assertivo, um portfólio de produtos? Porque quando nós temos loja, eu sei como que é. A gente tem 500 produtos para a pessoa escolher 10. No site nem sempre é assim, porque talvez você tenha um tempo de produção, a pessoa que vai comprar para revender precisa daquilo rápido. Como que foi isso? Na verdade, a gente não teve isso. Por conta da procura, né? Era muita gente querendo comprar. Então, tudo que a gente fazia, a gente vendia. A gente não tinha isso. Então, tudo que a gente fazia, vendia.
Tudo. É verdade. A gente não tinha uma planilha assim, vamos fazer tal produto. Não tinha isso na pandemia. Mas tinha uma coisa legal. O que acontece? A gente Como a tinha gente tinha feeling, né? esse feeling da geolocalização, Norte-Nordeste, então a gente produzia pouca coisa de frio, né? Porque a gente sabia Sim, que um é. conjuntinho, uma coisa ali mais praiana, ia sair muito mais rápido. Depois né? do e-commerce mesmo, de fato, foi que a gente começou a entender É. o que a gente precisava vender, que é atender a demanda. É verdade. Então, na verdade, vocês pegaram o que já vendia e replicaram Isso, isso no dia a dia. Verdade. Aí a gente foi aprendendo, ó, mês tal vende tal produto. E aí a gente já colocava na nossa... Mas isso no olho, porque não No tinha olho. dado. No olho total, No olho. sazonal. Então, assim, como você falou, naquela época não tinha tanto acesso a dados. Então, vocês pegavam os dados, basicamente, que vocês já tinham de vivência De loja e física. foram criando isso para poder Sim. fazer teste. E por causa da escassez de oferta também, porque muita gente parou, Aham. não parava a venda. Não parava a venda. Então a gente não tinha planilha, a gente não tinha nada. Depois, quando a gente criou o nosso site, foi que a gente colocou o Blink para implementar isso, né? E aí a gente começou a mapear. Hoje a gente tem tudo isso mapeado do que vende cada mês. Então nossa linha de produção hoje é baseado nisso, né? É baseado em dados. É baseado em dados agora. Só que com a entrada do Mercado Livre agora, que está Agora sendo vai- muito agressivo, então a gente está focando no produto que mais está saindo no Mercado Livre. Por quê? Porque ainda vocês não têm os dados. Quando tiver os dados para Justamente. mensuração, vai cortando isso. Justamente. E E é aí tudo. a gente Hoje vocês fazem B2C no site de vocês ou só B2B? só B2B. Por que só B2B não B2C? Porque a gente já teve um site com as duas portas, né? As duas portas de entrada. E dava muita dor de cabeça pra gente. A gente também não tinha uma equipe tão grande para conciliar isso, entendeu? Então, por conta de energia gasta, a gente preferiu, não, a gente cresceu no atacado, então vamos gastar energia no atacado. E quando a gente crescer, a gente vai mudando. A gente É vai aquele criando negócio, outros né? canais. Tocar no que dá certo, fazer dar certo e depois ir pra outro. É É uma como- conversa que eu tive recente agora com o Renan, foi sobre isso aí, né? Tá surgindo uma necessidade. Mas por quê? Porque, assim, a questão da energia da rotina matava a gente. O cliente quer trocar, o cliente, e ele tá toda a razão. De fato, ele tá comprando ali. E dá mais assim, trabalho vender O pra cliente do B2C, ele compra sonho, Muito. né? Ele compra sonho. Ele não tá comprando o mercado dele, ele tá comprando sonho. A gente vende pro B2B, ele tá comprando 2, 3 mil reais ali, ele tá comprando pra loja dele. Agora o O B2C não. B2B, eu falo que você divide a responsabilidade de conversar com o B2C. Você É. entregou um produto bem feito para o Pronto, B2B, o B2B não vai ter problema e não vai trazer esse problema para você. E na maioria das vezes eles entendem as nossas dores, porque eles também são empreendedores. Isso. Então é mais fácil, a gente É. cria amizade. E é muito E profundidade também de mercadoria facilitava pra gente estar no É. B2B. Mas a gente tentou fazer várias vezes na época, só que a gente não conseguia conciliar. E hoje, o que levou vocês para ir para o B2C e o porquê Marketplace e o porquê essa virada que vocês fizeram em 2024 no geral? Deixa eu começar aqui pela Vai. história. Propósito pro Renan ir pro Vai. digamos assim, o tech que o Renan vai saber. Cara, essa história é legal. Vamos lá. O empreendedor, ele vive de ondas, né? Como você falou. A galera se engana muito, né? A galera acha que é empreendedor, o cara tá bilionário ali. Só a gente sabe que é acordar num dia com a conta cheia e dormir com a conta. Eu brinco que eu acordo rico e durmo pobre todo dia. Sim. E aí, o que acontece? Em junho de 2024, a gente tinha aberto uma conta dentro do Mercado Livre e a gente foi na raça. Só que o que acontece é que quando eu sempre costumo, eu brinco dizendo isso, quando você não quer ser burro, você compra um curso. Quando você quer ser inteligente, você compra uma mentoria. Mas por quê? Porque você encurta o caminho. Eu tô sendo intencional. Eu quero encurtar o caminho, eu quero ter network, eu quero chegar, eu quero pagar, obviamente. Quando a gente Quando chegou paga certo. É isso aí. E aí o que acontece? A gente em 2024, em junho, abrimos um canal dentro do Mercado Livre. Tentamos e falamos como muitos, infelizmente. Que era o quê? Poxa, não tá dando certo. Pô, é fraco, não sei o quê. Só que a gente estava tão focado no atacado que a gente não deu, acho que a atenção correta. E aí eu me lembro quando foi no dia 19 de novembro, cara. Olha, não faz muito tempo, né? Eu tive um sonho, olha que loucura, né? Eu tive um sonho, a gente tem um escritório lá na empresa, que é no fundo da empresa, né? É a casa que era da minha sogra, a casa que os meninos foram criados. Que hoje E é o aí- nosso galpão, né? Que é o nosso galpão, a gente transformou em galpão, né? E aí o quarto dos fundos é o nosso escritório. E eu tive um sonho de um cara vestido como se fosse assim, todo de... Eu não sei se aqui é Enel, né? Enel, né? Pronto. Todo vestido de anel, a galera trabalha com energia e tal. E aquele cara chegava pra mim e dizia assim, ó, tava todos nós lá, todos os sócios da empresa. Onde é que eu coloco as placas? E eu dizia, cara, é lá no fundo. E aí abriam-se um corredor que não existe. E aí no final desse corredor, esse cara enchia a sala de Mercado Livre. Você não tem noção, né? Era como se fosse milhões de placas Mercado Livre. E aí ele dizia, pronto, o ponto de vocês está certo. Aqui é o ponto de vocês. Valeu. Eu tocava minha mãe e ia embora.
Meu irmão, que loucura é essa? Isso do dia 19 para o dia 20 de novembro. Chegamos no dia 20 de novembro, a gente estava num cenário que era o nosso pior final de ano. O nosso pior dezembro de todos os últimos anos. E eu compartilhei esse sonho pro Renan e disse, Renan, sabe qual era o sonho que eu tinha aqui? Era de a gente fazer algo em que essa jornada do cliente fosse muito facilitada e a gente se preocupasse em produzir mais. A gente se preocupasse no montante, que a gente ama. A gente ama escala, é uma coisa que a gente gosta. A produção pede, né, escala. Isso, Né? E aí foi quando eu e o Renan, a gente é muito assim, a gente é muito intencional de dizer, cara, vamos pra cima disso, vamos. Se a gente entender que não é, a gente esquece. No dia 20 de novembro, a gente tava com caixa quase zerado. E aí o Renan me manda mensagem às 6 horas da noite, comprei um curso do Mercado Livre. Eu disse, tu é doido, como é que tu comprou um curso do Mercado Sem Livre? dinheiro. Sem nada, a gente passou no cartão que eu nem sabia. Compramos o curso. E aí a gente começou a ir pro centro de Fortaleza na mão. Na mão, irmão. A gente começou a pegar fone de ouvido, começou a pegar microfone de lapela, começou a fazer teste. Vendia aqueles caranguejozinhos. Caranguejozinho de brinquedo. E assim, se pagando, algumas vezes perdendo, né? A gente, na verdade, a gente Depois de ter comprado o curso. Depois a de gente ter ia comprado o buscar curso. no centro o que vendia. Ah, era. Eu fazia vários anúncios e o que vendia no Que é dia. o cross-dock de quem tá começando. Eu E lembro que eu vejo, né? depois vai e busca para não ter um estoque parado. Que a gente não queria colocar nosso produto, a roupa, Isso. então, né? Porque era um teste. Né? Era um teste. A gente tava meio que fugindo da ideia de produção, né? A gente sempre conversa sobre isso. Eu me lembro que teve um dia que eu abri o Mercado Livre, tinha 99 caranguejos para vender. E aí, quando eu olhei na prateleira, tinha 2. Eu disse assim, se alguém abre agora e compra os 99, a gente tá lascado. A gente vai ter que correr. Mas isso aconteceu. A pessoa não comprou os 99. A gente acordava e tinha 17 vendas, tinha 10 vendas, 15 vendas e todas as manhãs durante... Mas vamos lá, olha que legal um recorte também disso. Lá, sem muito conhecimento, mas com dedicação, e não era tanto quanto deveria, como vocês falaram, Isso. já foram uma grande oportunidade do centro da cidade, Isso. começaram a olhar o que estava vendendo por aí, tiraram foto ou compraram uma unidade, voltaram e fizeram o anúncio. E já estava vendendo. Já Já estava estava vendendo. Não era satisfatório, mas já estava, por exemplo, eu já estou tentando com pouco. Uhum. Sim, Então a pessoa não tem que esperar muito para começar. sim. Exatamente. E aí, nesse pós, a gente viveu um período mais ou menos aí de cerca de 20 dias. Porque o que acontece? Quando você tem... Eu gosto muito de uma frase, tem um amigo nosso que fala que ele diz que a intensidade distorce o tempo. Isso é verdade pra caramba. Eu gosto muito dessa frase. O que era pra ser ali 6 meses, a gente distorceu o tempo, irmão. Porque a gente foi com intensidade. A gente, em 20 dias, parecia que a gente estava trabalhando no Mercado Livre 3, 4 meses. E a gente foi pra cima, comprava o produto. Ah, tinha uma venda... Tinha dias, André, que... Ah, o corte é tal hora. Não tem problema, não, vou no centro agora. Eu saía pra comprar 2 caranguejos lá no Também nem se deu lucro ou não, era o teste. Não, era o teste. Era a Às vezes aprendizagem. nem dava. Aí é a diferença do empreendedor. Porque o empreendedor, ele tá coligado, ele quer o lucro, ele quer o crescimento, mas ele sabe que ele tem um risco. E ele tem um sabe risco aqui. que ele também tem uma trajetória, e tem uma Sim. caminhada para processo, seguir, é exatamente, processo. não é do dia pra noite. E aí eu vou deixar o Renan falar, mas aí o que acontece? 20 de novembro, nós tivemos mais ou menos aí 15 a 20 dias, não lembro a data exata. No começo de dezembro a gente teve uma reunião com o cara e a gente fechou uma mentoria. E aí, sem citar nomes, obviamente, a gente teve uma experiência não tão legal. Sendo que o Renan já estava dentro do seu grupo, né? Já tinha acabado de entrar. Acho que o Renan tinha acabado de entrar no grupo. E aí eu peguei e disse assim, foi. E aí foi quando a gente começou a despertar e disse, cara, é isso daqui mesmo. O sonho faz sentido. É isso aqui que a gente quer. A gente começa a escalar. A gente só precisa entender o que esses caras estão entendendo. E a gente sempre foi muito adepto a isso de mentoria. A gente vive em muitos meios que a gente participa de mentoria. A gente já deu mentoria de outras coisas, de consultoria para outras empresas. A gente faz parte de um grupo de empresários em Fortaleza, que tem muito network. A gente ajuda uns aos outros. A gente estava compartilhando ali. E aí eu tinha noção plena que o risco ele poderia ser muito mais reduzido se eu me coligasse a alguém que já soubesse. Se eu me coligasse a alguém que já tem experiência. E foi aí que o Renan disse assim, macho, a gente vai em São Paulo. E assim, a gente é legal. Calma aí, já não tinha dinheiro para pagar o curso, já tinha comprado. Não, tinha não. Já o curso não seria a escolha, ainda ia querer ir para São Paulo. Na E São fazer Paulo outra foi um empréstimo, né? A gente fez um A empréstimo ali em São mentoria Paulo. foi um empréstimo. É o do corte. Mas, ó, por que eu tô falando isso, explicando? Porque a gente tava fazendo essa outra mentoria. E, cara, eu vou te falar uma coisa. A gente já tá, assim, um pouquinho encaliçado. A gente sabe o que é malandro, a gente sabe o que é... A gente tá no mercado, a gente sabe. Só que aí, você falou uma coisa no começo que o empresário, ele tem que correr. Eu sempre costumo falar, a gente precisa acertar rápido e errar rápido. Porque das duas, se você acertou rápido, você consegue crescer muito mais rápido. Se você errou rápido, tudo bem, você aprendeu e foi pra cima. E aí foi nesse período que a gente fazendo a mentoria, o Renan te conheceu, e o Renan assim, e a gente tem muito isso. Eu ligo às vezes pra ele, ei, arranjei coisa tal aqui pra gente. A gente vai transferir isso e vamos pra cima. E eu confio plenamente porque eu sei que é algo que ele não tá pensando só nele, ou que ele não tá pensando em algo que beneficie só ele, mas de fato como um corpo ali. E aí ele falou assim pra mim, a gente vai em São Paulo,
a gente vai em alguns fornecedores e a gente vai se coligar com um cara tal. Até então nem te conhecia, ele mandou teu Instagram no dia. Eu disse, fechado. Eu disse, tá ótimo. Se a gente tá dentro do campo de visão do Mercado Livre, conhecer alguém que a gente acha que é identificado, e aí entra uma parada muito, muito doida, que eu vou passar pro Renan agora. Mas por quê? Geralmente, dentro da Mundo Raio, eu não tô muito afim de contratar, de me aliançar com o melhor. Às vezes o melhor não é dá trabalho demais, sabe? Porque eu tô afim de me aliançar com pessoas que parecem comigo. E aí, pessoas que parecem comigo são muito melhor do que o que a galera tá botando ali, Que tenha o mesmo A propósito. visibilidade não é ser melhor. Isso daí. Visibilidade não quer dizer que é melhor. E aí eu disse, cara, tá fechado. Eu gosto de pessoas que se coliguem com a gente. A gente já vai falar aqui do nosso encontro que a gente teve aqui, né? E aí, quando a gente veio pra São Paulo, a gente pegou um empréstimo, cara, pra vir pra São Paulo. Foi doido isso. Eu te contei isso um dia desse, não foi? Eu A não gente sabia até esse dia. a gente não sabia. A gente pegou um aporte financeiro pra vir pra São Paulo naquele dia pra pagar a mentoria. E assim, zero peso, porque eu tenho noção do que isso pode ser produzido, né, Renan? Justamente. Cara, a gente tem um fornecedor lá de tecido e eles fazem, tipo, alguns eventos, né? E a gente tem até um amigo em comum que eles compram também nesse fornecedor. Que o nome dele é até Galego, né? Assim, é um apelido, né? Assim, já chama ele de Galego. Zero bala. E ele tem uma marca lá no Ceará, ele fabrica lá no Ceará e ele vende aqui em São Paulo, no Brás. Quando a gente entrou em contato com ele, começou a conversar com ele, despertou um desejo no cara. A gente tem como expandir para São Paulo. Porque se o cara tem uma fábrica lá no interior do Ceará, que nem é Fortaleza ainda, Interior do e ele interior. vende muito lá no Brás e ele não tá no Mercado Livre, eu vou começar a olhar para os outros horizontes, né? E a gente se completa muito na empresa, porque eu sempre estou buscando algo novo. O que eu vou fazer amanhã para a gente viver uma nova coisa dentro da empresa? Ou como é que eu vou empreender dentro da minha própria empresa? Eu sempre estou assim. O empreendedor sempre é inquieto. E o Danilo, ele sempre compra minhas ideias e ele vai para cima, ele é o cara da comunicação e eu, cara, a ideia é essa. Vai dar certo, a gente vai fazer assim, assim, assim. E aí a gente vai junto. E aí, quando a gente tava lá nesse evento, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Até que eu peguei, cara, dezembro de 2024 pra gente foi muito ruim, porque a gente perdeu o time de fabricação Foi. em relação a novembro e dezembro, porque no e-commerce vende em novembro, né? E aí a gente perdeu o time de fabricação, então o nosso produto veio começar a chegar de fato no finalzinho de dezembro, no finalzinho de novembro. E aí a gente não vendeu em dezembro, porque a gente vendia E investiu. E investiu, porque a gente vende para atacado, né? Sim, o atacado já estaria recuperando e comprando justamente. inverno. Já estaria Então, comprando foi inverno quase, se fosse Eu para a digo que região foi nossa. um erro nosso isso, na época. E aí eu comecei, cara, como é que a gente vai escoar essa mercadoria? E aí eu comecei a deslumbrar sobre o Mercado Livre e Marketplace, né? E por que escolher o Mercado Livre e não dos outros Shopee, Shein, Magalu? Porque foi o primeiro que veio assim na minha cabeça. Antes, em 2019, eu tenho uma conta da Shopee, que em 2019 eu fiz um teste, que eu vim me lembrar semana passada, assim, porque eu vi lá no histórico, né? E eu fiz um teste de algumas conjuntas, assim, eu tinha vendido lá. E aí foi que eu fiz isso aqui, eu acho que... E o sonho também por eu ter chegado num dia que a gente estava meio Foi. mijado, a gente estava meio baqueado nesse dia. E é muito difícil. Mas a gente chegou dizendo, não, eu vi tudo do Mercado Livre, bora. E aí pegou aquele negócio que o Renan comprou o curso especializado no Mercado Livre. Bom, A aí gente eu perdeu zero, né? comprei o curso, e aí, assim, já na primeira semana já tava com tudo pronto já para vender, e a gente começou a vender. E a gente já vive há muitos anos no empreendedorismo, né? Então a gente não tá começando hoje. Então a gente, meu irmão, Danilo, a gente precisa encontrar pessoas para encontrar o caminho. Eu não quero perder tempo com coisa de operacional, cara. Tipo, vou cadastrar um produto. Como é que eu faço isso? Entendeu? Eu vou buscar Não, vamos numa pessoa certa já para. E aí a gente foi atrás de uma mentoria. A gente teve uma mentoria antes de vir aqui, né? Que foi legal. Tipo, Deu um pontapé, né, então. supriu a nossa necessidade, mas não foi além do que a gente planejava, né? Não foi além. E aí, quando eu falei pro Danilo, agora a gente precisa de outra, cara. E isso, cara, meu irmão, era assim com... meu irmão, a gente precisa de outro. Por quê? Porque eu preciso girar. Eu preciso girar essa mercadoria, porque se eu não girar essa mercadoria, pode ser que a gente E quebre. ainda pegou empréstimo ainda para isso. E aí, cara, tem algumas pessoas, o galego tá vendendo lá e ele não tá no Mercado Livre, o cara tá vendendo muito, eu preciso me conectar com uma pessoa lá em São Paulo
Ou o cara vender para mim, ou eu vender. E eu fiquei assim, meu irmão, a pessoa de São Paulo, eu não quero só aprender o Mercado Livre para ela, eu quero que ela abra as portas para mim dentro de São Paulo. E aí foi quando a gente te encontrou, né? E aí eu falei com o Danilo, a gente veio e tal. E aí a gente passou o dia aqui na mentoria. Passou Dia não, né? Até a noite, né? Até a noite. O dia foi até 11 horas da... Até 11 horas. Não, e teve outros dias também, né? E aí, a única coisa na minha cabeça, durante o dia inteiro, cara, eu peguei muitas ferramentas, peguei muito conteúdo. Mas a única coisa que batia na minha cabeça, no meu coração, eu disse assim, esse cara precisa abrir o caminho para mim em São Paulo. E aí foi quando tu fez uma pergunta. E aí, gente, o que é que vocês estão achando? E o que é que eu posso fazer por vocês? Aí foi eu peguei e falei, cara, eu quero vir para São Paulo, eu quero sentir como é aqui em São Paulo, eu quero trazer minha mercadoria para cá, né? Eu já estava deslumbrando sobre o Brás, como é que eu ia trazer para cá, tá entendendo? Eu tive uma viagem com um outro sócio da gente, aqui em São Paulo, que a gente estava atrás de fornecedor de conjunto, de blusa, essas coisas, né? E não batia. A qualidade do valor não batia com o que a gente fabricava lá, né? Então, cara, eu tenho um potencial muito grande, que meu produto é bom e se eu vir para São Paulo vai vender muito. Então, foi mais nesse intuito, né? E aí a gente veio, começou no Mercado Livre, a gente já tinha uma conta lá logada no Full da Bahia, já estava vendendo bem. Quando eu cheguei, implementei tudo na conta e, bum, explodiu. Explodiu tanto que a gente não tinha condição de reabastecer o Full. Não tinha condição de reabastecer o Full. E aí foi que eu fiz um planejamento do começo do ano até o final do ano do que eu ia faturar. A gente foi atrás de fornecedor, e aí a gente foi atrás de crédito, e as coisas foram acontecendo, e a gente foi colocando mais mercadoria no Full. E a gente hoje é Gold nessa conta, né? E a gente está hoje aqui realizando um sonho, né? De ter uma conta logada em São Paulo, que era o nosso objetivo para ter mais um canal. Mas eu preciso fazer um recorte nisso. Eu lembro até hoje que quando vocês chegaram aqui, nós começamos a conversar, a maior dor de vocês era a fabricação. Sim. Vocês estavam desmotivados com o propósito e estavam pensando em mudar de cenário um pouco. Sim. E foi onde eu falei que dentro do que vocês têm, tem oportunidade, basta ter acesso a dados. Sim. E entender realmente o que realmente é a necessidade naquele nicho que vocês estão. Aí a gente queria vir para São Paulo para vender eletrônico. Não tinha nada a ver certo, cara. A gente mudou nessa mesa. Tá entendendo? A gente também não tinha uma operação. Nós fomos em 3 fornecedores com você, eu levei para fazer visita técnica, tudo, conhecer produto, acharam o produto com margem. Sim. Até tentaram vender na conta de São Paulo como um projeto piloto, compraram. Só que eu falei, o que vocês têm é o que todo mundo desejaria. Aí a gente começou eu comecei cara, vou olhar para dentro da minha empresa e eu vou olhar agora no Mercado Livre. O André tá vendo algo que a gente não tava vendo. Justamente. Né? Mas é isso que a gente busca. Quando a gente, é o que eu brinco, é o seguinte, não é porque foi comigo isso, mas é qualquer mentor que você procura, na verdade, um técnico. Sim. Porque tem horas que nós, como empreendedores, nós somos jogadores. E o jogador aí não tem a visão, porque ele tá olhando para frente. E às vezes a bola tem que ser tocada para lateral. Ou até um toque um pouco para trás. E a gente não consegue, porque a nossa única visão é o gol. E a gente busca, numa mentoria ou numa imersão, isto. E é onde as pessoas, às vezes, têm a dificuldade de entender o que é uma mentoria, uma consultoria para um curso. O curso é uma coisa que você gravou uma vez, básico, intermediário e ok, de plataforma que pode te atender a necessidade, mas esse mindset dessa mudança, dessa troca de pensar como técnico, é só uma imersão, uma mentoria que vai poder trazer isso. Porque vai parar, ouvir sua dor, tentar filtrar com a experiência que ele já teve, com a experiência que ele teve acesso de outras pessoas e tentar trazer algumas opções para o empreendedor. Porque o mentor ele não toma decisão pelo empresário, ele dá as possibilidades. Sim. Porque naquele dia, se eu faço para vocês, não, é isso aí, vamos para o eletrônico, é melhor, tá tudo mais fácil, tal. Será que vocês estariam hoje como vocês estão com a Mundo High? Sim. Será que o legado estaria no coração ainda? Vocês voltaram para olha o que vocês fizeram. Ficaram sem produto no Full porque não deram conta. E vamos lá. Mudaram coisas simples. Sim. É aquilo, não é o grande. Resultados grandes vêm de mudanças simples. A gente adaptou, né, a mentoria para dentro do nosso negócio.
Então a gente começou a ver o Mercado Livre como um canal de vendas. E aí a gente começou a investir dentro da empresa para fabricar mais, para mandar mais. Mas quando você entrou no Mercado Livre, você viu como um canal do quê? De desafogar o que estava parado. Era Então, um eu vi o canal seguinte, lá era tirar o produto que não está me servindo Sim. agora, com todo respeito. Mas, ó, tá sobrando, põe no Mercado Livre. Aí Justamente. depois você fala, calma aí. Não. Isso aqui é uma big de uma ferramenta do meio de marca, de eu fazer minha marca vender ainda mais. Então, você mudou o foco que você entrou no Mercado Livre. Sim. E hoje o que a gente vende no Mercado Livre, a gente ganha muito mais dinheiro com o Mercado Livre do que vendendo no atacado dentro do nosso site. Mas foi o que eu falei para vocês. Imagina. Porque a gente Você tem duas pernas. Você tem a perna da fabricação e a perna do B2C. Tem Sim. mais trabalho? Tem, mas automaticamente você tem dois braços aí. Sim. E aí, onde eu falei depois, no futuro, se vocês quiserem diversificar, quiser montar uma outra loja, pensar em alguma coisa por causa da produção, que é a dor, tudo. Mas, primeiro, estruturar, fazer bem feito o que vocês sabem, manter o legado, a história. Isso é legal. Quando eu vi o propósito, quando eu vi aonde vocês gostariam de chegar, eu falei, eu não posso não tentar mostrar o tesouro que eles têm na mão. Sim. Entendeu? E o propósito que está dentro deles. Eu não posso falar que é mais simples vender um eletrônico porque não tem a cadeia de produção. Mas, às vezes, o propósito envolvido, ele requer uma dor também, né? Sim. A gente vai para isso, né? Que traz uma dor. Hoje, vocês até falou que disso tudo, vamos falar aqui em coisa de 8 meses aí. 6 meses. Foi Não, do primeiro foi em outubro, vai dar 8 meses. Que foi 10 quando meses, de 10 novembro até hoje. até 10 hoje. meses, tudo. Em 10 meses, vocês redesenharam a empresa, o projeto, os planos e as metas de vocês todas. Em 10 meses, o canal do Mercado Livre está quase ultrapassando o nosso maior canal. Qual a maior experiência que vocês tiram disto? O que vocês têm hoje que vocês falam foi a melhor decisão? Eu não falo melhor decisão de escolha de mentor, não. Uhum. Como empresários, qual a palavra que vocês deixariam para o próximo sobre isto? É uma pergunta bem... Posso falar? Posso começar? Vai. Oxi. Deixa eu pensar aqui na minha. Peraí, deixa eu analisar aqui. Em 2 pontos, certo? Ponto 1. Vale a pena investir no mentor. Ponto 1, independente de qual seja. Isso. Vale a pena investir no mentor. Se for em mim, melhor ainda. Mas... Bota uma comissão pra mim aí, né, galera? Me ajuda aí. Mas... Ponto 1, vale a pena investir no mentor. Mas eu só vou fazer um adendo. Falei brincando que seja eu, de preferência, mas pode ser qualquer um. Desde que ele viva na Isso. pele que ele vai te passar. Justamente. Ponto 1, invista no mentor. Ponto 2, não se apaixone pelo seu produto. Esse é fantástico. Pronto. Esse pra mim foi doido. Porque assim, ó, eu poderia não falar esse. Talvez eu seria a melhor pessoa pra não falar esse. Porque a gente veio, e porque a gente veio pra cá querendo sair do nosso produto. Sim. Não, a gente vai pra eletrônica, era a nossa cabeça. E, cara, eu vim convicto aqui, sabe como vou te contar? Eu vim convicto, chegando aqui pensando assim, ó, daqui no final do ano eu vou vender uns 50, 100 mil microfone de lapela, tranquilo. Eu pensei isso, porque a gente tava vendendo bem, foi um dos que mais vendeu, mas teve tanto problema depois, enfim. E por que eu tô falando isso? Porque quando você se apaixona pelo produto, você esquece o propósito, você esquece a moda, ali o hype, você esquece até as pessoas que querem te ajudar, cara. Você fica tão apaixonado. Não, tem que vender caneca cinza. Aí tá todo mundo vendendo a verde, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo conseguindo abençoar mais pessoas, todo mundo expandindo, todo mundo abençoando tua família. Porque você quer. O propósito é o quê? É te ajudar, pô. É você ganhar dinheiro, você poder. A gente fala muito sobre isso no propósito, né? Mas você com a cabeça dura. Não. Eu fui chamado, foi aqui. Eu quero vender a caneca cinza. Você se apaixona pelo produto e aí você se lasca em todos os restantes. Eu não sei se todo mundo vai assistir do Brasil, né? Se lascar lá no Ceará não é palavrão, né? Não, Então você se ferrar, né? Tipo não. isso, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque a gente foi muito apaixonado pelo produto em muita época. A gente ficava, não, a gente tem que vender o conjuntinho, tem que ser assim, tem que ter a gola, vamos nomenclatura, tem que ter a gola de ribana, tem que ser no suador, tem que ser assim, tem que ser o fio 30 penteado ponto 1, tal. E a gente não estava fazendo o que o cliente gostava. E o pior, o que o cliente não comprava. Por quê? Porque o mercado, o marketplace, aí é qualquer marketplace, nós não criamos a demanda diretamente, nós atendemos a demanda. Nós Sim. vamos atrás dos Isso. dados, foi o que a gente fez Muito aquele dia. bom, André. É Fizemos leitura de dados, dados até regionais de vocês, tudo.
E com isso vocês criaram a estratégia de atender a demanda. Isso. Então eu não tenho como, é o que eu brinco o seguinte, eu vou vender picolé no Nordeste, vai faltar. Eu vou vender picolé no Polo Norte, vai sobrar. Eu prefiro ser quem? O cara que nasceu para vender picolé ou o cara que nasceu para empreender e entender que eu tenho que, talvez agora não está na hora de vender o picolé, vender o cobertor? É isso aí. Ó, eu tive um ponto assim de insight, eu me lembro, em junho de 2023. A gente vendia uns conjuntinhos que a gente vendia para atacadista, a gente tem muito concorrente lá, né? É muito normal, porque Fortaleza tem muito fabricante. E aí eu me lembro que a gente estava numa onda gigantesca das clientes perguntarem: vocês não tem mais uns conjuntos mais basiquinhos? Eu vendo para uma região mais pobre, eu vendo para uma região mais escassa. E de fato tem muito mercado para todo setor, né? Sim. E a gente dizendo: não, porque o nosso conjunto é assim, tal. E eu me peguei num dia que a gente chegou de uma feira que a gente chamava, né? Um dia de abertura de loja. E eu cheguei na fábrica por volta de 15, 16 horas. E a gente tinha 2 vendedoras nessa época, um entregador e mais duas pessoas na, a gente chama de revisão de peças, né? Finaliza ali na produção. E todas essas pessoas estavam sentadas no nosso comercial, sentadas conversando. E quando eu cheguei, a gente nunca foi um patrão de: o que vocês estão fazendo? A gente, pô, galera, o que aconteceu? Aconteceu algo? Não, Danila, é porque a gente já conversou com todas as clientes. Cara, a gente nunca tinha passado um dia sem entregas, motoboy lá em Fortaleza. A gente nunca tinha passado um dia sem ter uma entrega, nunca passou. E aí, na época, era um irmão meu também que fazia as entregas. Não, cara, porque não tem uma entrega. Cara, nesse dia eu me lembro, eu fui preenchido por uma ira e eu fui pro computador. Quando eu olhei, tava todos os números zerados. Cara, quando eu olho para trás, todo o nosso estoque estava cheio. Gente, estava cheio. Não era, Renan? Não, mas não era cheio de normal, era entupido que não tinha. Se chegasse mercadoria nova, não tinha onde colocar. E aí foi quando eu me toquei. A gente está apaixonado pelo produto, galera. A gente tá. Nosso cliente não quer esse produto. Acabou que a gente teve que fazer de fato um saldão lá. Escrevemos uma nova história, foi muito legal. Como você falou, se eu entendi, eu diminuo a velocidade do meu prejuízo, vou tomar, mas eu consigo me recuperar mais rápido. É isso aí. Se você se apega a ele, você estaria com ele até hoje. Total. E o Mercado Livre, ele te dá essa... capital de giro, né, que a gente tinha aplicado. O Mercado Livre, ele te dá esse potencial. Eu falo Mercado Livre como todos, né? Mas no geral. Eu me lembro que na primeira vez, eu já estava usando o chat GPT, né? E aí eu sou amigo do meu chat, né? A gente é brother. E aí eu botei assim pra ele. Tem nome seu chat GPT? Tem. É o chat, eu fisguei de um cara, chat GPT Top. Chat GPT Top. E aí eu falei assim, ó. Ó o degrau. Caiu, ó. Aí falou mal, pode falar mal no Mercado Livre, não. Viu, ó, caiu a pilhadeira do Mercado Livre aí, ó. E eu falei... Foi o shopzeiro que tá ali no batidor que tá de olho. Tá recebendo ali. Eu falei assim: quem é o Mercado Livre pra você? E aí eu me lembro que ele disse assim: o Mercado Livre é o maior marketplace da América Latina. E eu disse: pô, se eu tenho a oportunidade de ir pro melhor agora, pro maior agora, eu vou tentar o maior. A gente vai conseguir. A gente sempre teve essa mentalidade de pô, qual é a diferença de ir pro maior ali no mesmo esforço, é o mesmo sonho e tal, vamos pra cima. E o Mercado Livre, ele te dá essa, pra acabar esse assunto, digamos, né? Ele te dá essa possibilidade de produtos. Porque, cara, é surreal o quanto de produto tu consegue vender. O quantitativo, tanto a quantidade horizontal como vertical, né? Como o mix tu consegue vender nele, né? Então, assim, a gente, na mesma conta, a gente tentou fone, a gente tentou microfone de lapela, a gente tentou brinquedo, a gente tentou chaveiro, a gente tentou roupa. Então, no mesmo a gente tentou. E aí a gente foi analisando alguns dados, por mais que seja ali no começo, antes de fazer a mentoria, mas foi isso. E para finalizar aqui a minha fala nesse ponto, quando eu disse que intensidade distorce o tempo, quando você entende esses pontos de erros e começa a ter assertividade, você começa a crescer mais rápido. Sim. Investir no mentor, não se apaixonar pelo produto, fez com que a gente, dia 20 de novembro, tivemos essa conversa, dia 17 de janeiro, batemos o full. Aí você fica assim, caramba, intensidade, irmão. A gente não tinha tempo ruim. Era mandando mensagem um pro outro, cara, eu me lembro. Mas buscando sempre conhecimento no começo. Sempre. O maior erro da galera é já achar que a primeira venda dele já tem que ter lucro. Sim. E ela não entende que é sobre investimento. Tem pessoas que fazem uma faculdade, automaticamente depois uma residência de medicina, depois de 6 anos que vai conseguir fazer a primeira consulta. Aí o cara vai, abre uma plataforma, não estuda nada, vende um produto que quer ganhar o dobro. E aí, só para contextualizar esse ponto, né? Pra mim, por favor. Eu acho que, para mim, o meu maior ensinamento em relação a isso foi ter me permitido viver algo novo. De não ter fechado o meu horizonte, assim, e ter focado só no Ceará e só no que eu já estava fazendo, né? E isso me fez ter uma mentalidade mais governamental em relação ao empreendedorismo. De eu entender que
o Marketplace, o meu site, a Shopee, são ferramentas que eu consigo São ganhar dinheiro. meios. São meios para mim atrair riqueza, para que o meu propósito ele seja expandido na Terra. Então, é isso que eu aprendi. Eu saí da onde eu estava, saí do meu conforto do Ceará. Eu falei pro Danilo, cara, a gente precisa arregaçar as mangas mais uma vez, como a gente fez na pandemia. Então, a vinda para São Paulo, a gente já tinha vindo para São Paulo, mas não nesse intuito de quebrar as barreiras em relação ao empreendedorismo. A gente veio para fazer outras coisas e A tal, gente é para meio louco passear, mesmo. mas voltado para isso a gente ainda não tinha vindo. Então, cara, acredito que muita gente do Nordeste te segue e vai ver esse podcast. E você que é do Nordeste, você pode acreditar no novo. Entender que, Recomeços. justamente, cara, hoje eu tenho 32 anos, então eu empreendo desde os meus 14. Eu tô dentro dessa empresa desde os 14 anos de idade. Quando eu tinha 14 anos de idade, meu pai me deu um valor em dinheiro e ele disse que quando acabasse aquele dinheiro, se eu não empreendesse, ele não ia me dar mais nada. Então foi daquele dinheiro que eu comecei a comprar coisa aqui, Foi o ali, melhor presente que foi eu o acho que melhor ele pode ter presente. te dado. Então, aquilo ali fez com que eu sempre buscasse um novo, sempre buscasse um novo. Na pandemia, eu paralisei tudo e, cara, o que eu vou fazer de novo agora? Por isso que lá na empresa, o meu papel é de parar e entender o cenário atual e entender para onde é que eu vou. Onde é que está apontando? O que está acontecendo no mercado? Tá entendendo? Então, eu sempre tenho muito esse feeling, cara, tá vindo para cá, então a gente vai começar a comer pelas beiradas aqui e começar a abrir os horizontes. E isso é um ensinamento que eu quero deixar para todo mundo mesmo, meu irmão. Não tenha medo de investir em conhecimento, de fazer com que você saia do seu estado, vá para outro, ou vá para outro país. Não tenha medo disso, que eu acho que isso vai aumentar, dilatar sua mentalidade em relação a crescimento. No Ceará eu via uma coisa, eu vendia uma coisa. Quando eu vim para São Paulo, eu vi um mercado totalmente agressivo, coisa que eu não via lá. Eu escutava falar, mas eu precisava vir. E eu não vim com dinheiro no bolso. Eu vim Veio com com a sonho, eu coragem, vim com com a sonho. coragem. Tá entendendo? Então a gente veio, meu irmão, ou 880. Ou vai ou racha agora. Então foi uma das coisas que eu falei com o Danilo, Né, cara. dura que o 880 foi incluso eu, né? Cara, a gente tem 30, vamos fazer 30 anos. Então a gente quer ter filho, quer aumentar a família. E o que a gente vai deixar de legado para essa galera que vai vir? Isso daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu vou Ah, cortar. Agora eu vou ter um momentinho que eu quero basicamente fazer 4 perguntas para vocês. Eu queria que vocês respondessem, pensando como empresa, tá? Eu sei que às vezes vai Uhum. ter dualidade nisso, mas é como empresa. Show. Qual foi o momento mais simples que mudou completamente a vida de vocês, Como empresa, como empresa? sociedade. sim, sem Pra mim dúvida. foi sociedade. Porque assim, o mundo, eu gosto muito de ir na contramão do mundo. Quando eu falo mundo, eu falo total, mundo total, né? É estranho hoje você ser normal ou você ser anormal. Por que eu tô falando isso? Porque quando você abre uma aba, a sociedade é terrível. Não, sociedade não E presta. principalmente em família, né? Principalmente em família. Mas o que acontece? Se Deus tivesse criado o ser humano somente André, se fosse só Mara, se fosse todo mundo do mundo inteiro somente igual a ti, ia ser um porre, irmão. Ia ser horrível. A graça da sociedade ia ser diferente. A E é briga da fácil sociedade lidar bem com as pessoas que são É. iguais, né? é muito fácil, é muito cômodo. E aí, quando você entende o teu papel na sociedade, tudo flui. Eu me lembro que na pandemia a gente fazia o seguinte, ó. Cada um fabricava. Eu fabricava vestido, o Renan falei isso, começando, o Renan fabricava. E aí era engraçado, porque a gente ia pra uma feira, ia pro final, e a gente contabilizava num caderninho. Aí no final da feira, a gente dizia, ó, vendemos 30 conjuntos, vendemos 50 blusas, não vendeu nenhum vestido. Pô, o vestido é o meu. Só E que quem trabalhou do ficava mesmo jeito, trabalhando né? do mesmo jeito, entendeu? Eu ficava, pô, véio, mas o vestido é o meu aqui. Né? Só que não tinha problema, a gente era muito unido. A gente contratou uma consultoria em 2019. Para 2020, o cara falou, pô, véio, vocês estão sendo meio burro, né? Assim, por que vocês não fazem sociedade? Não sei. Divide aí as porcentagens. E essa união da sociedade foi algo tão simples, estava na cara. A gente fazia uma reunião de contabilidade pra gente ali, para dividir valores, reinvestimento, Era mais pagar difícil fornecedores. do que Muito mais. administrar a sociedade. Muito Justamente. mais. E assim, cara, sociedade é uma parada muito séria, é verdade. Eu não posso tirar a questão da seriedade,
de fato, a responsabilidade que a gente Eu acho carrega. que todos têm que andar com o mesmo propósito. Mesmo propósito. Eu gosto de falar que todos precisam andar com o mesmo propósito, mas não com a mesma personalidade. Se for personalidade diferente, vai dar certo. Eu falo que assim, eu já tive algumas que deram certo, algumas que deram errado. Eu acho que quando um complementa o outro, dá certo. É porque é um quebra-cabeça, né? O Renan fala muito isso. Por exemplo, eu não sou o cara, André, eu não sou o cara de passar o dia inteiro no computador. Eu sei que tu é esse cara, o Renan é esse cara. De passar, cara, hoje eu vou fazer aqui 50 anúncios. Eu não sou esse cara. Eu não sou, eu entendo a minha personalidade. E a gente melhorou 1000% quando a gente entendeu que E não dividir os éramos. papéis. Cara, eu Respeitou não cada sou. um o seu papel. Cada um, e a gente funciona muito bem, entendeu? E outra, eu acho que o que mais mudou assim foi a gente começar a entender sobre gente. Isso Isso, dá um cara, trabalho. Não é simples, mas é simples ao mesmo tempo. Que, cara, Complicado. tudo que tu vai fazer, tu precisa de alguma pessoa. Tudo que tu vai fazer, André. Pra tu comprar qualquer coisa, uma Até pessoa vai pra te morrer. vender. Você precisa de alguém pra te Tá levar. entendendo? Parece que pra mim, tomar essa água aqui, uma pessoa precisou engarrafar. Então, Uma não, centenas de pessoas Sim, até chegar na nossa mão. justamente. tá Até alguém entendendo? trazer pra cá. Então, se você não entender de gente, cara, você não vai crescer. Chega um certo ponto no empreendedorismo que é o dinheiro. E o dinheiro, ele te trava em um certo... ali, em algum tempo. Ele vai criar uma barreira que tu não consegue crescer. Mas quando começa a entender de gente e tu se abre para entender as pessoas, o dinheiro começa a aparecer. Então, eu sempre falo, a sociedade foi a gente se entender como gente. Foi entender que lá na empresa, Respeitar. o Danilo é muito mais do que meu cunhado. O Danilo é meu sócio, que ele trabalha na área tal, e eu respeito a autoridade dele naquele ambiente. Porque você acredita no potencial E dele. acredito Porque nisso, era uma entendeu? falha sua, você não tinha Justamente. muito bem aquilo. Então é entender de gente, cara. Entender Legal. de gente. E assim, só um parênteses aqui, o Renan falou isso, às vezes a galera se ilude, a sociedade, cara, tem muito mais gente, é muito mais dinheiro e tal. Essa vida do empreendedor, eu tava me lembrando, a gente tava falando sobre as loucuras que É a mais gente gente faz. pra dividir É também. mais né? gente pra dividir também, né? A gente tava lembrando disso, eu me lembro muito bem disso, que a nossa vida para São Paulo, para mentoria, até chegar em São Paulo, o dinheiro do empréstimo não tinha caído. É. Isso é louco, não tinha caído. A gente passou 3 dias e caiu o dinheiro. A gente passou 3 dias em São Paulo sem o dinheiro aqui. E a gente tava tranquilo, porque a gente sabia que ia cair, ia dar certo e tal. Mas é de fato essa loucura, é de fato esse risco. Se você não quer correr esse risco, cara, Não nasceu para gera. empreender. É isso aí. Quer uma vida estável, uma vida tranquilinha, não é no empreendedorismo Não que vai é encontrar. verdade. Vai trabalhar de CLT que você não Nem vai assim, tá? Nem assim. É. Outra pergunta. Se tivesse que ensinar só uma coisa para os seus filhos ou para a próxima geração, o que seria? De empresas, tá falando de Só empresa? uma coisa, agora pode ser tudo. Vida, Pode lifestyle, falar. qualquer coisa. Cara, amar Jesus acima de qualquer coisa. Eu acredito que o que eu sou hoje não foi por conta do empreendedorismo, não foi por conta do dinheiro, não foi porque eu vim para São Paulo. Foi porque um dia Deus me amou, morreu por mim, eu acreditei naquilo ali e ele me deu um propósito de vida e tudo que está ao redor da minha vida hoje é somente uma ferramenta para mim fazer com que esse propósito ele siga para frente. Amar Jesus, cara. Eu sou eternamente amigo de Jesus. O meu nome é amigo fiel. Renan significa amigo fiel. É isso aí. Eu compartilho da mesma, não tem nem pra onde correr, né? Eu também sou suspeito. Meu pequeno então, tava aqui agora há pouco, 1 ano e 5 meses, quando eu olho pra ele, eu digo, cara, se eu não ensinar quem eu disse pra ele, eu posso Esse ensinar é o tudo maior do legado Mercado que os Livre, meus tudo filhos do vão- Nubimedes, eu posso ensinar tudo do mundo, mas a minha missão vai ser falha se eu não tiver isso. Eu trocaria né? tudo que eu tô vivendo hoje. Se eu não amasse Jesus eu trocaria tudo. Porque você teria tudo porque ele supre a nossa necessidade. Tudo, cara. A gente anda por fé. Essa foi pesado, foi forte. Qual o maior erro que vocês já cometeram nos negócios ou na vida e o que isto te ensinou? Eu acho que gastar muito mais do que a gente podia. É. A Esse gente foi um dos tinha uma maiores. operação muito maior do que Que realmente precisava. precisava na época, só que a gente não conseguiu administrar bem. Então a gente precisou de um amigo, assim, hoje ele ainda é sócio da gente, um irmãozão mesmo, assim, Ajuda que ele demais. ensinou a gente sobre isso, sabe? Por isso que eu sempre falo, meu irmão, se você não se abrir para pessoas, você não vai ter gente para lhe ajudar. E o que isso ensinou? Me ensinou... Volta a pessoas, que dependemos de pessoas ou que dependemos de ter o controle também de dados, de como que é? Porque pessoas por pessoas tem que ser pessoas que te complementam. Sim, a gente precisa ter controle até um certo ponto. Que eu acredito, assim, eu sou cristão, então eu tenho um controle até certo ponto em relação ao que eu consigo fazer com as minhas próprias mãos. Mas se amanhã
Deus falar alguma coisa comigo, me dar uma palavra, eu vou ter fé e vou acatar aquilo ali, por mais que seja muito longe do meu alcance. Mas eu acredito que isso vai acontecer. Como eu acreditei que um dia a gente ia começar a vender em São Paulo. E então eu acreditei isso há alguns anos atrás, que era impossível, não tinha como ainda, e hoje a gente está aqui. Possível. Então, é basicamente isso. Aí se Deixa eu pegar complementar Pode. rapidinho. O Renan falou mais aí do Vida, falou empresa ou vida, né? Eu vou falar uma empresa. Nunca saia 100% operacional. E Então, isso é louco, porque Também o que é que acontece? A gente brinca lá no Ceará que quando o empresário começa a ganhar dinheiro, ele quer comprar uma Hilux. Não, mas aqui é diferente. Lá- Aqui quando o cara começa a ganhar dinheiro, ele quer comprar um carro importado de uma marca aí, que sim. eu não vou falar qual que é pra não... Pra não constranger, né? Mas cara, a gente brinca porque antigamente a galera da feira e tal, comprar Hilux. Mas não existe erro nisso, não existe. A questão Antes da Hilux era Blazer. Era Blazer e Microsystem. O cara ia pra São Paulo comprar Blazer e Microsystem e voltava. Mas o que eu tô dizendo é isso? Nesse ano de 2023, a gente fez uma mudança de prédio, né? A gente saiu do MEI em 2022, se não me engano, a gente foi pro ME... Não, 2021, a gente foi pro ME e aí estourou o nosso espaço lá. A gente dividiu a fábrica com meu cunhado que tá aqui também, e a gente foi pra uma rua de trás. De fato, era uma rua de trás. E aí, acabou o tempo lá nessa fábrica e voltamos para a fábrica, para fazer para casa, para fazer a fábrica. Só que nesse período que a gente ficou nessa casa, eu me lembro que a gente já estava começando a ficar conhecido, a gente começou a fazer um e-commerce bem estruturado. Eu me lembro que a gente entrou nas live shop, cara, era loucura. A gente fazia. A nossa realidade por dia era 6, 7 pedidos, a gente fazia uma live e tinha 80 pedidos. Aí pra gente era loucura. Porque mesmo sendo atacado, tendo um ticket legal, Sim. a primeira live que a gente fez, eu olhei e disse assim, meu irmão, agora que a gente compra a Hilux é agora. Eu lembro até hoje a primeira que eu fiz. Era loucura. Então, assim, a gente fazia live shop em 15 dias. E nessa época, cara, eu me lembro que nós sim, todos nós atendíamos de alguma forma. Como assim, Danilo? A gente colocou tudo pro nosso ERP, só que a gente tinha alguns clientes que ainda remanescentes atendiam só por nós, né? E a gente começou a sair da operação quase 100%. E a gente deixou no WhatsApp, eu fecho tudo de casa. Não, deixa aí e tal. Cara, a gente começou a amolecer, principalmente na área que eu sou apaixonado, que é o comercial. Cara, a gente começou a enfraquecer. Eu acredito que no período de 90 a 120 dias, cara, a gente começou a descer as vendas assim drasticamente. Por quê? Porque o cliente ele não quer só comprar mercadoria, ele quer comprar mercadoria de você, ele quer atenção. Então, tipo assim, a galera não quer qualquer mentor, a galera quer o mentor tal que foi indicado, isso é super normal. E aí, sair da operação 100% é um erro brusco. E que geralmente... E comum, é isso que eu ia falar. Geralmente os gurus fazem isso. Aí você pega, Danilo, mas eu vejo os bichões. Cara, semana passada eu tava assistindo um podcast do Flávio Augusto. O Flávio Augusto fala disso, não sai da operação 100%. O cara trilionário aí que pode ensinar, ele falando da boca, não saia da operação 100%. Então era aquele período que eu me lembro que eu vi aquela frase lá no Ceará, é como dizer assim, o olho do dono que engorda o gado, né? E aí eu dizia, não, que história é essa? Pô, quando eu tenho um colaborador, se eu posso ter uma pessoa para ficar supervisionando por mim, mas cara, não é. É o que eu sempre falo é o seguinte, o colaborador ele serve para acelerar o seu trabalho. Então, tem processos que você pode passar para um colaborador que aquilo não é decisório e não é o que vai atrapalhar totalmente sua empresa. E eu falo que dentro da minha operação, dentro das minhas contas, toda análise é feita 100% por mim. Não existe um colaborador meu que faça análise no Dubimetrics para poder ver métricas, ver como que está saindo meus concorrentes. Isso é eu. Eu consigo automatizar uma troca de campanha, subir foto, criar até um anúncio seguindo o padrão de 9.5, isso eu consigo. Agora, decisivo e analítico, nunca consegui passar isso. Existe grandes empresas que você contrata, grandes funcionários que já é preparado para isso, mas nós, como pequenos empreendedores, se você consegue, quebra. Quebra. Se você morresse hoje, o que o mundo ao seu redor perderia? Cara, o mundo ao meu redor, a minha família, os meus amigos, as pessoas que estão ao redor, de fato, perderiam uma pessoa que faz a vida acontecer no hoje. Eu tenho uma frase fixada no meu Instagram, né? Que ela diz que o melhor dia do mundo é o hoje. Carpe Diem. É isso daí, Carpe Diem, exatamente. Caramba, muito bom, verdade. Viva cada dia como se fosse o último. Exatamente. Mas com sabedoria, não é loucamente. Exatamente. O que eu falo é a intensidade. Eu sou um cara muito intenso. Mas por quê? E tem um filme, cara, eu sempre me esqueço o nome desse filme, que um cara se machuca, ele é ginasta olímpico, ele se machuca, e o sonho da vida dele é ganhar uma medalha olímpica. E aí, nessa lesão dele, ele aprende com o treinador dele que a coisa melhor da vida é o processo, e não a medalha. A medalha vai ficar guardada pro resto da tua vida, mas a história lá de ele ter participado... Então, assim,
As pessoas que estão ao meu redor, eu tenho certeza absoluta. Eu sou chato, porque às vezes eu falo. O meu irmão brinca comigo com essa frase, tem galera que chega e brinca, mas por que eu sou chato nisso? Porque a pior pessoa pra mim é aquela que chega e fala assim: ei, aquele tempo lá, aquele tempo é que era o melhor, cara. Irmão, Deus tá te dando a oportunidade de tu viver nessa geração. Deus tá te dando a oportunidade de tu ganhar dinheiro nessa geração. Deus tá te dando a oportunidade de tu viver hoje, cara. Então, assim, eu olho pro meu filho hoje, eu olho pra minha esposa e digo, cara, esse é o melhor momento da minha vida agora, esses momentos. O melhor momento da minha vida tá sendo agora, aqui nessa mesa, tá entendendo? Então, as pessoas que estão ao meu redor, com certeza, sentiriam falta dessa intensidade do dia de hoje. Eu acho que as pessoas ao meu redor iam sentir falta de um cara que gosta de ser vanguarda. Eu gosto de abrir caminhos para servir as outras pessoas. Eu, na Mundo High, e tantas outras empresas que eu já trabalhei numa serigrafia que era do meu irmão, e eu nunca cobrei nada, nunca disse assim, cara, eu preciso de um dinheiro para trabalhar. Eu ia porque eu queria servir. Então, a gente também passou muito tempo viajando para Maranhão para vender as coisas quando era com os meus pais, né? Então, a gente ia, vendia 60 mil reais, 80 mil reais. Eu nunca pedi R$ 1. Nunca nessa época, nunca. Porque eu não sabia o porquê disso. Mas eu sempre tinha aquela predisposição de, cara, eu vou servir. Eu vou ser esse cara que vai ser o primeiro a fazer para abrir o caminho para outra pessoa vir. Então eu acredito que a minha família vai sentir falta disso se eu morrer. Eu sou um cara que eu abro mão de muita coisa minha para servir as pessoas. E o Danilo me conhece há muito tempo, meu irmão me conhece há muito tempo. E isso faz parte do meu propósito de vida, servir as pessoas. Essa foi forte, né, velho? Essa daí é pesada, essa é pesada. A gente está encaminhando já para o processo final. Oxi, Eu já. queria, assim, Eu pensava que era 5 horas. Ele tá gostando, ele tá gostando. mas quem que falou aqui, nossa, mas visto tudo nos bastidores, será que eu vou ter assunto? Tava com medo e ele tá falando mais, velho. Tava cuidando. É o que eu falo, quando o encaixa, assunto flui, encaixa, e você está falando do que você vive, o tempo voa. Sim. Eu acho que a maior dificuldade seria se eu tivesse fazendo perguntas para pessoas que não vivem o que eu gostaria que eles falassem, ou vice-versa. Aí Sim. seria aquela coisa pesada. Uhum. E eu falo que o Pod Simples é isso, é tentar transformar tudo tão leve que é como se eu estivesse fazendo aquilo naquele exato momento. Sim. Eu queria que vocês falassem um pouco desse projeto, desse legado de vocês, que agora vocês lançaram, que é o suporte às consultoras, como que é isso, é a mentoria, vocês ajudam no projeto delas começarem a vender, e fala um pouco disso também para a mãe que está em casa, um novo empreendedor, ou até uma pessoa que quer empreender, um adolescente de 17, que a mãe possa aprovar para poder fazer isso. Como que é esse projeto dentro do Mundo High? Esse projeto ele se chama hoje o Mundo dos Empreendedores, né? Foi um sonho nosso há uns 4 anos atrás. Eu sempre tive isso no meu coração de um dia fazer com que o que eu aprendi passar para as pessoas, né? Então, quando a gente veio para São Paulo e depois da pandemia também, isso surgiu muito depois da pandemia também, a gente viu muito curso ensinando como cozinhar, como fazer qualquer coisa, né? Então, a gente viu que na nossa área, a nossa área de atacadista no Ceará não tinha ninguém. E hoje eu posso dizer que a gente é pioneiro no Ceará com isso. Eu acredito que depois desse podcast mais não, porque vão copiar, mas a gente... Mas só copiam o que é bom. Ninguém copia o que é ruim. A gente é pioneiro nisso no Ceará. Então, a gente foi basicamente, eu fui analisar meus concorrentes. O que eu posso fazer de diferente dos meus concorrentes? E a gente entrava, às vezes, fazia muito caos com as nossas consultoras, né? Para entender o que ela poderia comprar de mim. E às vezes elas, quando a gente fazia essa pergunta, elas não conseguiam responder. Por quê? Porque tem muita gente no Ceará vendendo tudo. Tem muita gente. Então elas ficavam, não, tá legal o produto de vocês, tal. Eu já compro de outra pessoa, outra coisa e tal. Mas aí quando eu comecei a perceber, meu irmão, qual é a tua dificuldade? Elas começaram a falar. A gente hoje, na verdade, a gente vive numa bolha. A gente como empreendedor, que a gente fabrica, que a gente constrói um negócio, a gente vive numa bolha que a gente acha que todo mundo entende sobre e-commerce. E principalmente lá onde eu moro, lá no Ceará. Cara, essa galera que me compra, eles não entendem sobre e-commerce. E se entende, eles acham que o Instagram é um canal de venda deles e aqui dali é o e-commerce deles, tá dizendo? E já foi, né?
E, Na tipo, pandemia, meu irmão, já Lembrando passou. que quando a gente tá falando e-commerce, a gente não tá falando de plataformas de site. Não, é A gente tá falando de verdade. clientes que não lembram, que às vezes não sabem que o WhatsApp tem um WhatsApp Business. Justamente, é coisa simples mesmo, cara. E a gente viu que elas tinham essas dificuldades. E eu, como sou um cara que, meu irmão, eu não sou muito de falar, às vezes pegar a câmera aqui e começar a conversar, mas esse ambiente aqui de mesa é o meu ambiente. É o que eu gosto, falar do que eu vivi, falar do que Deus fez na minha vida. Então eu peguei e juntei o útil ao agradável. Cara, elas têm essas dificuldades e eu sei como fazer, como resolver, porque não é uma coisa, meu Deus do céu, coisa assim, muito difícil. E aí a gente lançou o Mundo dos Empreendedores. A gente lançou uma Masterclass. Nessa Masterclass a gente teve 30 e poucas pessoas, não foi? A gente, foi assim, a gente pensou no. A gente já tinha essa ideia, a gente pensou numa semana. Quando foi na sexta-feira da mesma semana, a gente já estava fazendo o. E essa Masterclass ela faz do quê? Ela vende o produto Mundo High e ela dá um suporte para essa pessoa vender aonde? A gente vender aonde ela já está. Você vai... Ah, No- tá. no Então, princípio. Na verdade, são dois por sem- A gente faz uma análise com elas, né? Isso. Você Então, entende a... entende qual o Você tá ponto fazendo dela. mentoria com ela. Justamente. Isso. E aí ela- mentoria. Só que é em grupo. Justamente. Aí elas vão, ó, a gente vende assim, assim, assim. Então eu, como empreendedor, eu consigo entender o que ela pode extrair do que ela já tem. É. Pra mim, não, cara, vamos agora pegar 10 mil reais e vamos colocar no Mercado Livre. Não, meu irmão, o que tu tem hoje? Sabe, o que eu fiz na pandemia? O que eu fiz na pandemia, eu peguei o que eu tinha e eu potencializei. Então o mundo das empreendedoras, eu quero potencializar o que elas já têm. E elas dentro do nosso grupo, da comunidade, elas não têm que só comprar nosso produto. Eu não tô lá Legal. Não, a gente trancar elas e Não comprar é Mundo igual eu High. falei, não é Não, voltado não. a... Tá. Não, ela comprou uma vez a Mundo High, ela tá dentro do meu ecossistema. Até porque tem produtos que a gente não vende, a gente quer que elas tenham mais mix, né? A gente Justamente. quer que elas cresçam. Entendeu? Então, é uma coisa que se iniciou. Hoje a gente está com 50 mentorados, né? É. E mentorados também. E a gente já tá indo para sexta mentoria, né? Sexta aula, né? Sexta aula da mentoria. Então, cada mentoria é um tópico que elas escolhem também. A gente pergunta o que é que elas querem. Alguns a gente A escolhe, gente fala faz sobre votação. posicionamento, fala sobre precificação, sobre como se posicionar na internet, coisas simples que para elas. Então a gente tem assim muitos vídeos delas já falando de resultados, tá É entendendo? coisa simples que parece ser pra gente tão simples, Justamente. né? Mas nem Só tudo que é simples é fácil. Justamente. isso Então aí. é um cronograma de postagem que às vezes, como elas são eu empresa, uma sacoleira, elas não conseguem parar e pegar e fazer um cronograma de postagem. Não, Então, porque talvez ela tá transitando dentro de um Justamente. ônibus para poder levar o produto dela. Não, e assim, então a gente tem faz uma um- planilha e entrega já de mão beijada, elas vão só É. seguir aquela planilha. A gente tem um grande público dentro desse setor do segunda renda, né? Que são as pessoas que de fato têm um emprego, trabalham ali no setor ali no horário ali de 8 às 17, mas elas querem começar a empreender. Pronto, Elas cara. O querem Danilo entrou num começar- ponto Que pra gente que é pra um mim ouro, foi né? o estopim. Pra mim foi o estopim pra mim começar a criar o mundo dos empreendedores. O que é que foi o estopim? Eu comecei a pesquisar sobre segunda renda no Brasil. E eu vi Cara, que isso é todos os brasileiros que optam hoje em dia, de 2024 para 2025, eles optam para uma nova renda, uma segunda renda para sua digital. família, eles sempre estão indo agora pro Tigrinho ou para a plataforma de bet. Mas não é renda. Não, isso é o Mas erro. eles entendem como uma nova Esse é o renda. erro. Estão na porta. Justamente. Ó, Então você optar na nossa geração, a gente optava por quê? Eu vendi pulseira, irmão. Eu vendi havaiana, eu vendi sapato, eu vendi camisa. Hoje, a nova renda pra eles, dessa forma, é o quê? Não. O tempo que eu tiver livre, eu vou Mas entrar na jogo plataforma. não é... Mas lá no Eu me Ceará toquei eles dessa têm mesma como uma forma. nova renda. Tá Não, entendendo? não, é o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. E aí, tá complicado. cara, isso aqui precisa mudar, meu irmão. Isso aqui precisa mudar. E o mundo dos empreendedores surgiu nisso. É tão forte que ó, chega até a ser engraçado e tão preocupante. Um pai do amigo meu, ele vai saber que eu estou falando do pai dele, uma vez conversando sobre empreendedorismo na minha sala, ele vai saber que eu estou falando. O pai dele falou que ele conseguia rentabilizar 10 a 20% no Tigrinho, em vez de pensar num negócio a curto prazo. Isso é loucura, Sim. irmão. A gente tinha, eu tinha uma Ele não loja. sabe contabilizar o quanto ele perdeu. Tinha uma loja num galpão. Foi né? o que o filho dele e eu colocamos. Mas calma aí, você fez... E a pessoa que está nisso, ela sempre está pelo seguinte... Ela sempre está aqueles 10% que ela ganhou, mas ela perdeu 90% e ela não vê. Não porque ela vê. sempre está Sim. presa nos 10% que ela É ganhou. uma cegueira. justamente. É É uma isso, cegueira. exatamente.
E a gente tinha uma loja lá no galpão lá de Fortaleza, e a gente tem muita amizade, né? Com vários lojistas. E tinha uma vendedora de um amigo nosso. E essa vendedora, toda a vida, ela falava, ó, eu ganhei tanto, e eu perdi tanto. E aquilo começou a me incomodar, meu irmão. Eu, cara, tu não percebe que tu tá mais perdendo do que ganhando? E aí, uma vez, ela pediu ajuda, porque parece que ela tinha como se fosse um barzinho, vendia cerveja e tudo. E ela pegou todo o apurado dela ali, apostou no tigrinho, e no outro dia ela teve que comprar fiado, porque ela perdeu tudo. Então ela já tava, o marido dela já estava se separando dela por conta dessa nova renda. Então eu, como um cara que, meu irmão, eu olho para essas coisas, meu irmão, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Eu não vou mudar o Brasil inteiro, Mas se você mas mudar a hoje tua comunidade, eu tô mudando 50 pessoas. Então isso foi um estopim. Eu comecei, meu irmão, é uma porcentagem muito alta, cara, muito alta. É 60% de todo mundo que entende sobre que quer fazer uma nova renda, eles vão para jogo de bet. Loucura. E aí hoje, cara, tem como você fazer uma nova renda e essa renda A um gente dia usa essa linguagem na comunicação. virar uma renda principal e você vai dar dignidade à sua família. Só para contextualizar e dar um pequeno exemplo, né, do que aconteceu. E também o que me fez também para o mundo dos empreendedores, criar o mundo dos empreendedores. A gente perdeu umas duas vendedoras e eu tive que ir, como um bom empreendedor, tive que ir ocupar o espaço dela porque a gente não poderia. E aí eu estava no atendimento dela. E nesse atendimento, de repente surgiu uma pessoa falando comigo, me pedindo esmola. E aí eu fiquei assim, meu irmão, a galera é muito sem noção, como é que ela entra num atendimento de uma empresa para pedir esmola. porque é mais fácil do que trabalhar. Aí eu fiquei com aquilo, né? Mas, cara, na hora, Deus falou assim comigo, meu irmão, o porquê da tua empresa? Por que a tua empresa existe? Propósito. O que tu precisa fazer? Qual é o teu chamado? Não é dar dignidade às pessoas e servir as pessoas? Cara, eu peguei aquela mulher, eu fiz um kit para ela, eu ensinei ela a se posicionar na internet, eu ensinei ela a vender no Instagram, eu ensinei ela a fazer tudo, eu mandei um kit de R$ 1.200 para ela, chegou lá e a única coisa que eu disse para ela, você nunca mais vai pedir esmola. Nunca mais. Forte. Você, hoje em dia, você é que vai comprar amanhã o almoço dos seus filhos. E ela passou uns 6 meses, assim, de vez em quando ela conversava comigo, eu ensinava alguma coisa, e de repente ela sumiu. E aí eu senti falta, né? Cara, por que essa mulher sumiu? E ela não tinha como comprado mais. E aí eu, indo para a empresa, Deus falou comigo, aquilo dali era algo que eu coloquei na tua frente para, de fato, se multiplicar para as outras pessoas. Ensinar as outras pessoas a fazer o que eu te ensinei. O que tu sabe fazer Ela só foi o meio. E ela foi só um meio. Foi uma das coisas que... E a gente tem várias e várias histórias de cliente nosso que ela comprava da Mundo High. Olha, essa história é muito louca. Ela comprava da Mundo High para sustentar um abrigo lá no Maranhão de pessoas refugiadas, de crianças refugiadas. E a gente tinha uma vendedora que ela era muito assim, meu irmão, ela uma das melhores. E ela chegou lá no meu escritório e falou assim, Renan, olha isso aqui. Ela me mostrou um vídeo de vários meninozinhos num vilarejo assim, como se fosse na Amazonas, né? Só que lá em Manaus, lá no Maranhão, bem pobre. E eu disse assim, cara, que massa. Ela falou assim, tu acredita que ela compra nossas roupas? E o lucro das nossas roupas, ela cria todas essas crianças. Meu irmão, na hora eu me levantei, o que tinha lá de produto nosso, assim, parado, eu mandei tudo para lá, a gente começou a ensinar ela, começou a fazer com que ela aumentasse o projeto dela, tá entendendo? Então, toda vida aqui, quando a pessoa pergunta assim para mim, meu irmão, por que tu não só compra e vende? Porque, para mim, comprar e vender, eu vou estar apontando para algo que não queima no meu coração. Então, e que é até bom, é até bom, legal, e eu vou fazer isso. Tá entendendo? A gente vai... Não, mas é aquela coisa, eu faço o meu propósito, Sim, muito bem feito, mas como eu sou empreendedor, também tem esse Sim, outro lado sim. que eu também tenho que empreender. E aí é isso que queima no meu coração. E é esse propósito que a gente faz na Mundo High, né? A gente vende muito mais que uma camisa. A gente não vende uma roupa para criança. A minha mãe, ela veio aqui, te conheceu e tal, ela pode até falar para ti um pequeno testemunho. Que quando a gente era criança, assim, ela começou a empreender nessas modas, ela sempre quis fazer moda infantil, porque ela sempre orava com todos os conjuntos que ela fazia. Que cada criança que usasse aquele conjunto, a criança ia ser transformada, ia viver uma vida melhor,
sabe? E toda vida que ela conta História. essa história até para os nossos colaboradores, eu sempre peço para ela falar isso. Que aí a gente começa a entender o porquê que a gente está nesse. Tem valor. Tá entendendo? Então, não é que a gente é hipócrita dizendo que no dinheiro não é bom. Dinheiro Não, é mas bom, é consequência. mas dinheiro é uma consequência, tá? Sabe? Então, Eu entendo muito sobre. Eu entendo isso em alguns projetos que a gente tem também. E se a pessoa quiser conhecer mais desse projeto, onde ela vai achar isso? Fala para esse a pessoal. gente tem o Instagram, né, do Mundo dos Empreendedores lá. Tem no link da bio também, você pode entrar em contato. E você pode comprar na Mundo High. Você comprando a partir de R$350 na Mundo High, você já Realmente. recebe um link para entrar. A gente nem cobra um ticket Pra para poder comunidade, entrar não. na comunidade. Ah, então Tem que todos os comprar. clientes têm acesso à comunidade. Os Você precisa clientes comprar um ticket sim. X. todo mês o cliente comprou, ele tá Ele lá. se mantém. Ele Então, se na mantém. verdade, a mensalidade para ele se manter é É uma comprar um compra. produto onde ele vai ganhar o Isso é lucro uma para compra, pagar. justamente. Exatamente. Então, Na verdade, é um ecossistema que é Isso. Tá o entendendo? beta contínuo. Você falou a palavra Justamente. certa. É um ecossistema. É isso mesmo. Legal. É isso aí. Vou fazer um ping-pong com vocês. Vamos lá. É bem simples. É um quadro aqui que chama-se ping-pong simples. Eu vou fazer uma pergunta. A primeira coisa que vem na cabeça. Não é duas. Danilo, você gosta de... Não é O Renan tá falando mais que eu. é Então, uma, tá? Peraí, cada um fala uma? Cada um fala uma. No estilo de inspiração e reflexão, um livro que mudou a sua forma de pensar. Segredos da Mente Milionária. Danilo, você, Renan, um livro que mudou a sua forma de pensar. Eu tô lendo ele agora. Hábitos Atômicos. Né? Hábitos Atômicos. Legal, legal. Estilo de vida pessoal e lifestyle. O prato de comida que te define. Caramba, essa é... O prato de comida que me define. Essa é boa. Literal mesmo? Prato, eu posso falar... Uma comida que te define. Cara, comida que me define... Lasanha, eu amo lasanha. Pronto. A minha é um pedaço de picanha que o Lula não deu. Tá, ele tá falando Não, dele, né? churrasco. Me define muito. Legal. Estilo empreendedor e carreira. Uma aposta que você fez e deu muito certo. Uma aposta que eu fiz deu muito certo no Mercado Livre. Renan? Também. Mercado Livre. Mercado Livre. Outra nessa parte de empreendedorismo e carreira. Um pitch que você daria de 10 segundos sobre você mesmo. 10 segundos. Show de bola. Eu sou desenrolado, empreendedor, vendedor e falador. E é por isso que você deve me contratar ou para ser o apresentador do seu Acabou. evento. 10 segundos. Não, só os adjetivos já foi. Eu sou um amigo que vai encurtar seu caminho. Vai te levar do ponto A para o ponto B. Top. O que sobrou a gente presta pro Danilo, que o Danilo gosta de falar mais. Acho Estilo e humor. Vixe. Se tivesse um superpoder por um dia, qual seria? Caramba, velho. Voar. Tranquilamente seria voar. o superpoder, acho que dominar o tempo. Uau, gostei. Dominar o Top. tempo. O maior mico que alguém já pagou na sua frente. Alguém já pagou na sua frente. Caramba, velho. Foi quando o cara entrou no elevador e jurava que era um cara famoso lá de Fortaleza, que é amigo nosso. Mas até falar o nome dele aqui. Pode, não tem problema O não. cara entrou no elevador, a gente faz parte de um grupo de empresários que tem um amigo nosso que ele é dono das maiores redes de hamburgueria lá, e o cara entrou, jurava que era ele. O cara falou comigo, Matheus Brian, não acredita, é Vocês você. viram que eu falei que era uma frase e já fiz uma Não, dissertação? é uma história, tô contando a história. Não tem Paciência condição. comigo, pessoal. Não tem Vocês condição. vão olhar meu Instagram, vão ver o porquê disso, viu? Mas beleza. Não, e o pior, eu confirmei, eu disse, e aí, meu amigo, tudo bem? Você tá bem? Como se eu fosse... Renan, Cara, um mico. Sei lá, passei por tanta coisa assim de vergonha. Eu acho que eu sou um cara que. Não é que eu fujo de palco, eu não fujo de palco, né? Eu encaro o palco, mas é uma coisa que eu acho que a primeira vez que eu falei em público assim foi bem ruim mesmo. Desafiado. Assim. Então eu tenho isso como um mico pessoal mesmo, mas as pessoas não acham isso, né? mais uma dessas que eu gosto. Lá vem. Humor e cortesia, essas coisas. Se você fosse um meme viral, qual você seria? Caramba, é porque eu gosto tanto de meme que já vem milhares. Macho, agora tu me pegou. Eu vejo você, eu já olho atrás de você que poderia ser você. O Homer,
Homer se esconde. Lá O no- Homer é bom. lá no Ceará. Essa cena é muito boa do Homer se escondendo atrás da Blanche, é verdade. É, Como é o verdade. nome daquele cara que fala... como é? É o Will. E lá no Ceará tem um meme, né? Que hum. o cara tá cozinhando, né? Eu não sou piadista, né? Mas eu vou tentar. O cara tá cozinhando, aí um amigo dele chega, aí, cara, tá aqui o dinheiro que eu tava te devendo. eu tava te devendo. Aí o cara, meu irmão, para, Cala a com isso, boca. cala a boca. Não fala na frente dele, não. Aí ele, cara, de quem? De quem? Aí ele, não, é aqui do bojão de gás, né? Então, lá no Ceará tem muito isso de O João de Gás já vai embora já. Como é que eu tenho dinheiro, ele acaba, né? A galera brinca lá. Estilo e simplicidade. O que significa sucesso para você em uma palavra? Família. Uma. Família. 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 Top. Foi uma palavra, tô seguindo bem. Gostei. Vou fazer até mais uma por causa disso. Qual o gesto mais simples que te marcou na vida? Caramba. Não precisa de uma palavra, tem que ser uma frase, né? Foi a minha mãe ter pedido ajuda em 2003, quando meu pai era um alcoólatra, meu irmão era um roqueiro, meu outro irmão era pagodeiro, e ela estava com a vida perdida. E ela pediu para ir para a igreja com a amiga dela do trabalho. E aí Jesus encontrou ela lá e ela mudou a história da nossa família. Foi o gesto mais simples que eu já vi. Lindo. Pra mim foi... Hoje eu sou músico, né? Assim, desde tocador de igreja, né? E eu fui chamado para tocar no casamento de um pastor nosso, né? E na época ele não era pastor, o pastor Jacaúna, hoje ele é pastor Jacaúna, né? E a gente foi fazer um ensaio, né? Eu tinha acabado de conhecer eles. E a gente foi fazer um ensaio, e nesse ensaio o meu pastor hoje, ele começou a orar para começar o ensaio, e ele falou essa frase: Jesus, muito obrigado, meu melhor amigo, eu quero que o Senhor esteja aqui com a gente e que esse ensaio flua muito bem. Aquela palavra de ele falar que Jesus era o melhor amigo dele mudou a minha vida até hoje. Você trouxe ela aqui. E eu trouxe ela. Verdade. Você falou ela. Isso aí é a palavra da minha vida. Jesus é nosso melhor amigo. Top, top. Meu, é embaçado, né? É embaçado. Pra gente ir pro final. Hoje, qual a maior dificuldade que vocês encontraram dentro do Mercado Livre? Eu acho que hoje é recurso para escalar. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa. Acho que 99% de que passa aqui bate nisso. Eu falaria também um pouco de logística, que não nos empatou, porque a gente... Não a nossa- logística do Mercado Livre. né? Isso, não, perdão, não a logística do Mercado Livre. A nossa logística até chegar lá, porque o primeiro, o full mais perto da gente é a quantos quilômetros? 16 horas de viagem É. da gente, que é na Bahia, né? E aí, só que isso não nos empatou, né? Porque a gente, de fato, Em O 15 primeiro dias full da a gente gente, manda pra lá. a gente manda em 15 dias, porque não tem tanto fluxo ainda para mandar toda semana. Mas o nosso primeiro full, eu sempre fui muito assim, de conhecer, olhar no olho, pegar na mão, né? Nosso primeiro full, a gente conheceu uma pessoa que fazia essa logística, mas eu disse, não, Renan, vamos lá. Vamos conhecer, vamos entrar dentro do Mercado Livre para saber como é que é. Porque quando eu sei como é que é, eu sei como é que o cara vai fazer para mim. E a gente viajou 16 horas no mesmo dia, chegamos num dia, com a mercadoria no carro, viu? Com a mercadoria no carro. E a gente voltou no outro dia. Mas ele já tá com a previsão de janeiro abrir o nosso full lá em Fortaleza, Mercado Livre. Me ajude, Mercado Livre. Vai, Por favor, vai. Tá bora. expandindo bem. E qual foi a coisa mais simples que você achou dentro do Mercado Livre? Vender. Eu ia dizer isso, né? Mas tenho todo muito, mundo né? vender. Ele vende sozinho. Ele não Eu, precisa da gente. A gente precisa só ter o produto para a demanda certa. E o produto a gente acha como? Pesquisando. É. Pesquisando. a coisa É o que eu mais simples falo. que eu acho é que não existe um produto certo. Eu me lembro quando a gente sentou aqui na mesa para Existe uma demanda, né? Várias demandas. A gente sentou, eu me lembro, isso é meio que normal do ser humano. A gente entrou dizendo assim, cara, uma das coisas que a gente precisa entender é, André, fala o produto certo pra gente, né? verdade. Tipo assim, a gente viu na pessoa, fala o produto. E, cara, o André deu um balde de água fria, que foi o melhor que eu já vi Ele na diz, minha você vida. já tem. Você já tem o produto certo. E assim, isso é louco, né? Porque não existe produto certo. Realmente não existe produto certo. E eu acredito, ainda digo mais para finalizar, eu acredito que 99,99% das pessoas que entram em marketplace, elas pagam a mentoria, com 50%, a metade da esperança do mentor dizer assim, ó, faz esse produto aqui que vai dar certo. Por isso que todo mundo que vem atrás disso, eu já pergunto, é isso que você quer? Eu não sou o seu mentor. Eu ensino você a ser empresário, e o empresário ele tem que ter várias vertentes, e uma delas é o cara que pesquisa, faz análise, Testa. toma decisão, testa, e depois ele escala. É isso aí.
Isso aí. Não é ser vendedor. É o que eu sempre falo. Produto não é o problema. Vender muito menos. A maior dificuldade está na mente da pessoa. É verdade. E em respeitar o processo. E pra gente isso foi muito fácil de entender, porque a gente não é vendedor do Mercado Livre. A gente São já tinha uma empresários. empresa. É. A gente já tinha uma estrutura. Então a gente encara o Mercado Livre como um canal. Mais um canal na verdade. empresa. E eu, modéstia à parte, como Meli Maníaco, é um canal que eu sou apaixonado. É muito bom. Não sou patrocinado, tá? Se tiver que falar e brigar, Poderia. falar mal, eu vou falar, entendeu? Me aguente também, porque tem dia que a gente tá de saco cheio. E vamos lá. Meninos, a câmera de vocês, falem o que vocês quiserem para motivar as pessoas, porque a história de vocês é tão linda, tão calorosa e abraça, de certa forma, as pessoas que estão escutando, que eu acho que nesse minutinho aí que vocês, cada um vai falar alguma coisa, é igual a esse produto que todo mundo pesquisa, quer que o mentor fale, mas o de vocês realmente pode mudar a vida de muitas pessoas. Eu queria que vocês... É de vocês a câmera. Vamos Massa. começar. Primeiro eu quero agradecer, né, de estar aqui no podcast, que pra gente há 2 anos atrás era um sonho a gente estar aqui em São Paulo e estar vendendo aqui em São Paulo. E o que eu quero deixar para todo mundo que assistir esse podcast é que você não tenha medo. Não tenha medo de arregaçar as mangas, não fique preso nas circunstâncias do momento, do presente. Toda dificuldade ela é momentânea, ela só vai te seguir até o resto da tua vida se tu quiser. Mas se você quiser dar um basta na sua dificuldade, ela vai sair e você vai crescer e vai vir outra dificuldade que você também vai dar um basta nela. Então é ter fé e acreditar naquilo que você sonha todos os dias. E eu acredito que Jesus ele pode realizar todos os sonhos de todo mundo, todo mundo. Você não precisa ser cristão cristão de evangélico ou católico, mas é só acreditar naquilo que Deus já falou, já determinou, e todo mundo pode, cara. Todo mundo pode. A gente veio de baixo, a nossa história a gente não é uma história que a gente saiu de um berço milionário, a gente arregaçou as mangas, na verdade a gente pegou essa empresa com R$300 mil de dívida, então a gente já iniciou algo com uma dívida imensa, e eu posso provar por A mais B que todo mundo consegue. Todo mundo consegue viver o que a gente está vivendo hoje, viver o que o André está vivendo, viver o que o empreendedorismo pode proporcionar para todo mundo. E eu acredito num Brasil bem próspero, cara. E o Brasil só vai ser próspero se você não tiver medo de seguir em frente. Pegar mesmo, dar a cara a tapa, e vai ter muita dificuldade, as dificuldades não vai deixar de existir, mas só você pode determinar onde você pode ir. Só isso. Ninguém, nada, ninguém pode parar você. Agora a sua mente para você. Eu também quero agradecer, né? Começar agradecendo por todo o suporte. Quando a gente conheceu o André aqui, eu me lembro que teve uma hora que o André foi no banheiro, acho que foi beber água. Assim que a gente chegou, né? E o André é vida real, né? Quando a gente chegou, eu me lembro que ele disse assim: galera, ó, eu vou falar aqui com o fornecedor e tal, mas não se preocupe que a gente vai seguindo aqui. E aquilo ali foi muito massa. E eu disse: Renan, se preocupe em aprender o conteúdo aí, que a gente vai ficar amigo desse cara. A gente vai ficar amigo desse cara. Meu propósito aqui é sair hoje para jantar com esse cara, porque a gente vai ficar amigo. Gostei do cara. Olha, o golpe aquele dia Tá começou vendo? cedo. Foi cedo. Mas porque de fato eu senti identificação. Se eu puder falar algo para vocês, o Renan falou algo muito, muito precioso, né? Todo mundo pode chegar aqui. Investir num mentor é uma decisão. E não se iluda, você nunca vai ter dinheiro para fazer as coisas que você quer fazer. Nunca. Isso é uma mentira que ao nosso redor a sociedade criou. Isso é mentira, pessoal. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, né? O meu pastor diz que tudo em hebraico é tudo, tudo em inglês é tudo, tudo em aramaico é tudo. Tudo é tudo. Então tudo é possível ao que crê. Se eu puder te dar uma dica... O propósito ele vai ser sempre maior do que sempre maior o financeiro. E se eu puder te dar uma dica, o empreendedorismo ele pode te salvar, pode salvar a tua família, pode salvar teus sonhos. E o empreendedorismo ele não começa quando você compra um produto, ele começa aqui. Quando você faz uma lista, quando você escreve seus sonhos. Então, se você está pensando em empreender, uma dica que eu te dou, quer entrar no Mercado Livre, começa hoje. Senta e diz, qual é o mentor que eu tenho algo comigo que eu quero compartilhar. Todo evento que eu vou, toda palestra que eu vou, toda coisa que eu participo, eu anoto 3 coisas. Por que eu estou ali, o que eu vou aprender e com quem eu vou me conectar. E raramente eu não consigo cumprir as 3. Eu escrevo. Por quê? Porque aquilo que você coloca ali, escreve, pode acontecer.
Não existe dia certo para você começar a empreender. Não existe dia certo para você começar a dar certo. Não existe, eu vou começar na segunda, eu vou começar na terça. Não. Começa hoje, vai para cima. Eu acho para finalizar, nesses dias do episódio, que o empreendedor falou assim: a maior resposta que a gente pode dar para essa sociedade é o empreendedorismo. Eu acredito nisso também. Vai para cima. Também acredito, pessoal. Vamos encerrar. Hoje foi um prazer conversar com os meninos. Quero agradecer ao nosso patrocinador master, Nubimetrics. Acreditar no nosso projeto, estar conosco. Se você quer saber mais sobre o Nubimetrics, vai ter em algum canto aqui um QR Code para o desconto do Pode Simples ou o desconto do Faço Simples. E entendam que o conteúdo que o Pode Simples traz não é para você ir atrás do Faço Simples, é para você mudar a sua mentalidade e entender o que os meninos falaram. Seu propósito é sempre maior do que qualquer dificuldade. E se ele tiver pautado numa base cristã, ele vai fazer coisas inimagináveis. Porque se você está conseguindo fazer por si só, é porque é você. Se você está conseguindo alcançar coisas que você não sabe como, entrando em lugares que você não imagina como, é porque aí não depende de você, depende de Deus. É isso aí. Então, assim, obrigado a tudo. Obrigado a todos. Meninos, Nós que agradecemos. meu, Obrigado, eu não meu. tenho nem o que falar. Vocês são de casa, toda vez que vocês vierem para São Paulo, aqui é o lugar de vocês. E até o próximo Pod Simples. Espero vocês. Muito obrigado e Deus abençoe. Tamo junto.